Bom dia, bom dia, bom dia. Na verdade, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos começando, estreando, na verdade, mais um Café com Penal. Café com Penal, nova versão, novo formato, tudo novo para ficar ainda melhor do que era. Quem estava aí acompanhando o nosso Café com Penal versão anterior, foram 130 semanas consecutivas, todas as quartas-feiras, às 8 horas e 22 minutos da manhã. E hoje a gente começa um novo projeto, um novo formato, ainda melhor. A gente vai conversar um pouquinho aqui de frente para frente, conversar, trocar ideia, porque hoje realmente é o começo de uma nova era, de uma nova etapa para você que está se qualificando ou que quer se qualificar na advocacia criminal. Carinha, liguei aqui a live pelo Instagram, mas eu aviso a todos que a nossa aula hoje é fechada pelo Meet, tá, gente? Quem quiser participar do Meet vai ter que entrar no nosso grupo para receber os materiais. Hoje vai ter material didático específico, vai ter análise de processo, vai ter tudo para a gente começar a entender como é que funciona a advocacia criminal. Quem quiser, faça como meu amigo Kelberton, pode abrir o vídeo, pode abrir o áudio. Aqui é um bate-papo interessante, eu tenho certeza que teremos uma noite muito prazerosa. Então, já de início, eu queria parabenizar todos vocês de estarem aqui comigo, conosco, para a gente construir realmente essa ideia de comunidade, essa ideia de advocacia criminal na prática, que chega de teoria, de dogmática, sem aplicabilidade prática. Estou aqui para conversar com vocês sobre o que é que a gente faz com a barriga no balcão, e o tema de hoje é palpitante. Antes de começar, só me dá um joinha aí, por favor, se o áudio está beleza, se o vídeo está tranquilo, que hoje é conhecimento denso, tá, gente? Não tem negócio de teoria, não. A teoria da tipicidade com o globante, porra nenhuma. Aqui a gente vai conversar, por isso esse ambiente seguro aqui, sobre a prática da advocacia criminal. E, mais uma vez, repito, quem quiser conversar, fiquem à vontade. Só quero saber, galera do YouTube, galera do Instagram, se tá ok. Manuela tá por aí, Sandra, Luan, Kelviton, Ana Paula, Jéssica Assis, Ricardão Abreu Câmara, maravilha, Pedro Henrique, futuro criminalista de sucesso, tá por aí, doutora Solange, doutor Andrezinho Pacheco, Luan Juan, meu mentor, meu organizador de todos os meus projetos, e a galera que está aí no YouTube, a gente que está, melhor dizendo, no Instagram, clica nesse linkzinho que eu fixei, vem para cá, porque eu vou olhar para você aqui, eu vou disponibilizar material aqui. Hoje é conteúdo denso e de qualidade. Slide, até slide eu fiz. Quem já me viu fazendo slide na vida? Nunca fiz slide, mas eu sei que no online ajuda bastante. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Só para começar, quem é que já acompanha o Café com Penal? Quem é calouro? Quem é que vem acompanhando aí o Café com Penal? Foram 130 episódios, 130 semanas. Para quem não é bom de matemática, Pedro, 2 anos e meio. Ou melhor, 2 anos, né? Sei lá, já me perdi. 2 anos e meio, todas as semanas juntos, para a gente conversar. Kelvin, inclusive, já participou do Café com Penal. Tem gente calor aí, Manuela. Sou fã de cartinha. Eu também sou meu fã, viu? Até publiquei hoje, eu sou meu maior fã. Seja seu maior fã também na vida, que é muito importante isso. Vamos Participei nessa? 2 vezes Essa ainda. brincadeira? Show de bola. Conta meu cabelo, viu, Capitão? Não estou admitindo Ficou bonita a piadas com penugem. relação ao cabelo, A porque penugem tá bonita, hein? se já era ruim antes, não estou lhe ouvindo, não. Se já era ruim antes, imagine. Vou botar o fone aqui para ver se eu ouço vocês, que eu não estava ouvindo, não. Diga aí, Capitão, fala aí de novo, por favor. Sua penugem tá bonita. Tá bonito, tá ficando bonito. Ah, não, tá bonito é exagero. A gente chega na Já, idade, já, a gente já, não é mais bonito, já você vai não. pintar de louro pivete no carnaval. A gente fica simpático. Deixa eu só olhar se eu consigo fazer as conversões aqui, enquanto que o povo vai chegando. Hoje a resenha é boa, a resenha para quem realmente quer aprender. E está aí na tela para vocês. Sejam bem-vindos ao novo Café com Penal. Que cabra bonito. Vou ficar com esse cabelo aí de novo, pintadinho, todo bonitinho. Queridos, só para começar, 2 minutinhos, peço licença para me apresentar, né? Para quem não me conhece ainda, vi que Manuela é caloura por aí, a maioria já me conhece. Meu nome é Caio Rangel, eu sou advogado criminalista há 16 anos voltado à advocacia criminal. Nesses 16 anos eu dou aula de direito penal, de processo penal, de prática penal, e há 1 ano e meio, mais ou menos, eu fundei meu maior projeto, minha maior missão de vida, que é a Escola de Advogados Criminalistas, porque eu passei um período, um breve período, um razoável período no Tribunal de Justiça,
Eu fui assessor desembargador e tive a oportunidade de assistir milhares de audiências, rever diversas sentenças, olhar, analisar várias petições de muitos colegas e percebi que muitos advogados têm uma dificuldade muito grande na prática. Muitos de nós fazemos uma faculdade razoável, conseguimos, com muito esforço, ser aprovado na OAB, mas quando passa aprovado na OAB, recebe a carteirinha vermelhinha ou a carteirinha provisória, parece que o mundo cai, não sabe lidar com o juiz, não sabe quando entrar com habeas corpus, tem sérias dificuldades na prática, e é por isso que eu fundei a Escola de Advogados Criminalistas, é por isso que eu tenho esse Café com Penal, distribuindo conteúdo gratuito para você que é ou quer ser advogado criminalista. Então, meu projeto de vida hoje é a escola. Eu abandonei um cargo público de uma remuneração interessante, eu era professor de várias graduações, de vários cursos para concurso, já dei aula no CEJAI, já dei aula na Múltipla. Hoje, eu dou aula apenas na Escola de Advogados Criminalistas. Tem uma manhãzinha na Católica, que provavelmente no próximo semestre eu não consiga ficar, porque o projeto me exige bastante, e felizmente tenho tido muito êxito, né? Muitos alunos estão aí da escola, quem for da escola pode dizer, pode dar o seu depoimento aí, pode falar se alguém é da escola. Estamos conseguindo bons resultados, muita gente aí voando na advocacia. Kelvin mesmo hoje é o rei de Simões Filho, defendendo o prefeito, defendendo o vereador, defendendo quem precisar de defesa. Eu tenho muito orgulho de ajudar. Agora foi a decisão mais acertada, Caio, que você tomou naquele posto de gasolina, lembra? Qual? Que eu falei que ia fazer o curso? Quer fazer o curso e falou, vou jogar tudo para cima e vou abraçar o meu sonho. E o seu sonho foi a plataforma, o calcanhar de Aquiles de muitos. Eu, por exemplo, como você mesmo sabe, eu vim da indústria, 23 anos, e estou com 2 anos e meio na advocacia. E tudo que eu sei hoje na área criminal, eu agradeço à escola. Pois eu digo para vocês todos que tanto a sustentação oral quanto a audiência de custódia, eu fiquei expert graças à escola. Que bom, mano. Depoimento gratuito, viu? Obrigado, muito obrigado. Fico feliz, tá? Sempre que quiserem falar bem, falar mal não pode não, que eu fecho o áudio. Mas se for para falar bem, podem ficar à vontade. Fico feliz, a galera do Instagram aqui, repito, Instagram, clique aí no link, venha para cá, venha para o nosso mundo, bora conversar. Tem gente do CEJAI, tem gente da Múltipla. Muito feliz hoje com essa tecnologia para a gente poder começar. Então, pronto, já me apresentei, não sou muito de conversa, sou advogado raiz, sou advogado de diligência, sou advogado de fazer sustentação oral, sou advogado que entende que a advocacia criminal exige responsabilidade. E esse quadro Café com Penal, ele tem um novo formato, eu vou justificar, antes de começar a explicar o tema de hoje, o porquê que eu mudei o formato. Eu tinha um projeto de vida, tenho um projeto de vida de ajudar quem quer aprender advocacia criminal e muitas vezes não tem condição financeira, ou quer ganhar uma confiança no meu trabalho para ir para a escola depois. Eu comecei há 2 anos e meio esse projeto, todas as quartas-feiras, às 8h22 pela manhã, a gente conversava por volta de 40, 50 minutos, eu sozinho, ou trazia também convidados, e estão todas as lives, 130 lives estão salvas no meu canal do YouTube, disponíveis gratuitamente para você que quer entender um pouco da advocacia criminal. Por que eu mudei, gente? Primeiro, quando eu fazia semanal, obviamente não há condições de preparar material, toda semana eu estava aqui. Aí, pelo YouTube, muita gente aparecia, vamos assim dizer, de maneira curiosa, passava para dar um oi, um alô, e o Instagram, ele não prende a nossa atenção, ele está no nosso celular, a gente está vendo 1000 coisas, está no Instagram ao mesmo tempo, é por isso que eu resolvi fazer fechadinho pelo Meet, para que a gente consiga, quem está aqui é porque quer estar aqui, eu já parabenizo, vai ser uma live direta, curta, mas que vai transformar a sua advocacia já daqui a 1h30, você vai ser um advogado diferente. Essa é a ideia, gratuitamente. E não vou vender curso não, tá, gente? A escola não está com inscrições abertas. Quem quiser depois mais informações, eu vou dar o contato, vai ter nossa assessoria. Aqui eu estou querendo provar para vocês que eu posso conduzir a carreira de vocês de uma maneira mais assertiva e que a gente tenha bons resultados. Por isso que mudou o formato. Uma vez por mês, só quem estiver no grupo vai receber, primeiro, o resumo da aula, vai receber modelo de peça, vai receber, por exemplo, hoje vai ter relatório. Eu vou passar no final, gente. É um projeto de vida mesmo. Um processo real que eu trabalhei, para que vocês analisem em casa, com base no que eu ensinei aqui, e consigam se preparar para a audiência criminal que vão ter amanhã ou depois. Eu sei que tem gente aqui de vários níveis diferentes, tem quem já tem uma experiência na área criminal e quer alavancar, tem quem nunca fez a zorra de uma audiência, está perdido, às vezes perdendo dinheiro com medo de fazer, e eu posso dizer, sem medo de errar, que bem conduzidos, bem orientados e com esforço, você vai longe.
Kelvin deu o depoimento dele aqui, Kelvin, agradeço, ele estava há quase 20 anos sem estudar direito, resolveu voltar para a área, trabalhava na indústria, e hoje é advogado sem nenhuma demagogia, bem conceituado na região. Graças a Deus também financeiramente tem uma vida estável, uma vida tranquila. Eu fico muito feliz, Kelton, por ver você alavancando a sua carreira. Conte sempre comigo nessa caminhada, viu, meu irmão? Então, por isso que mudou, tá, gente? Eu quero aqui apenas o que a gente chama de super interessados. Quem está aqui não é para ser curioso, não é para ver como é que está o cabelo de Caio, embora esteja muito feio, é para saber o que fazer na advocacia criminal. Bom, devidamente apresentado o nosso quadro. Quem estiver no grupo vai receber sempre material, vai ser uma vez por mês, de temas bem importantes e práticos. E aí eu vou começar a justificar o porquê da escolha do tema e o porquê você tem que ficar comigo até o final, uma horinha da sua atenção aí. Galerinha, eu sempre, quando eu falo em pós-graduação, quando eu faço palestras, eu pergunto aos alunos, aos estudantes, qual é o momento mais importante do processo penal? E eu vou repetir a pergunta para vocês aqui. Qual é o momento, Caio, mais importante do processo penal? Aí muita gente diz que é a sentença, que é o recurso, que é a sustentação oral. Eu digo convictamente que não. Sem sombra de dúvidas, o momento mais importante do processo penal é a audiência criminal. E não tem meia conversa. Principalmente no processo penal, gente, que eu falo de prova viva. No processo penal, a gente tenta reconstruir um fato passado, e o que vale no processo penal é o que está no processo, não é o que ocorreu na realidade. Então, não tenho dúvida nenhuma que a audiência criminal é onde se separa o joio do trigo. Diferente de outros ramos do direito civil, trabalhista, empresarial, tributário, alguns nem têm audiência, consumidor, o processo penal quase que inteiramente é a prova testemunhal. É o depoimento da vítima, é o depoimento do acusado, são as testemunhas que viram ou ouviram dizer algo sobre o processo, e posso dizer, sem medo de errar, que quando eu comecei a entender a importância desse ato, a formalidade desse ato, os meus resultados da advocacia, Yasmin, aumentaram, melhoraram consideravelmente. Quem é aluno da escola, por exemplo, esse é o módulo mais extenso que nós temos, são 10 horas só de audiência criminal, para preparar você para tudo que pode acontecer. Sabe por quê, Pedro? Porque habeas corpus, por mais complexo que seja, um recurso especial, por mais requisitos que o tenha, se você for minimamente responsável, né, aceite, não está tudo aberto aqui para entrar na aula, gente. Aqui eu coloquei aberto para quem quiser clicar e entrar, depois não tem nenhum convite aqui para aceitar não, tá? Queridos, dentro dessa perspectiva, um RESP, se você for responsável, você vai ligar para Caio, vai ligar para um colega mais experiente, vai pesquisar nos livros, no Google, vai fazer uma petição minimamente razoável. Não vai passar vergonha. Audiência, não. Audiência é ao vivo. Audiência é quando toda a preparação vai ser colocada em cena, quando abrem as cortinas e aí o show começa. E realmente a audiência criminal, você precisa estar muito preparado para conseguir bons resultados. Você pode escrever muito bem, mas não tem como fazer uma boa alegação final se a audiência foi ruim. O espelho do processo, o espelho da sentença, de recurso e alegações finais é aquilo que foi feito em audiência. Então, nosso objetivo hoje é que você saia seguro para fazer a audiência. Seguro porque você vai saber todo o passo a passo que acontece e, principalmente, as mais variadas intercorrências que podem ocorrer, você vai estar preparado. É sobre isso o nosso Café com Penal. Só para ter uma ideia, na última audiência, penúltima audiência que eu fiz, foi de um crime sexual, uma relativa gravidade, que ocorreu uma coisa relativamente inusitada, nunca tinha acontecido comigo. A cidadã, suposta vítima, estava prestando depoimento, depois a genitora dela, que era uma testemunha, só para ter uma ideia do que pode acontecer, a genitora dela, que era uma testemunha, entrou na sala e começou a relatar que nunca tinha ouvido a filha falar sobre isso. Ou seja, ela estava na mesma sala ouvindo o depoimento da vítima, o que, obviamente, é flagrantemente ilegal. A pergunta que eu faço é como é que você protesta isso? Como é que você consegue consignar? Porque o que você faz na audiência vai munir a sua defesa, a sua resposta, ou melhor, suas alegações, o seu habeas corpus, e para isso é preciso técnica.
muita técnica para a gente conseguir falar de audiência. Deu para entender? Então, aperta o play, que a partir de agora é só audiência criminal na sua cabeça. Fechou? Já justifiquei por que da escolha do tema. Já disse a vocês por que eu escolhi esse tema para inaugurar o nosso Café com Penal no novo formato, mas eu quero que você tenha em mente a importância disso para a gente começar a nossa brincadeira. Fechou? Está na tela. Meus queridos, bem simples, bem devagar. Hoje a gente vai aprender sobre a audiência de instrução e julgamento. E essa audiência de instrução e julgamento, a gente precisa entender, primeiro passo, são 3 passos. Os aspectos teóricos, você precisa saber quantas testemunhas são arroladas, qual é a ordem de oitiva, se você pergunta primeiro, se você pergunta depois. Então, primeiro a gente assenta as premissas, depois eu te ensino o que é que deve ser feito antes, durante e depois da audiência criminal. Esse primeiro passo é você saber que é o ponto mais importante do processo. E aí vamos começar bem devagarzinho. Primeiro, para quem nunca fez uma audiência criminal, Caio, parece brincadeira, mas isso eu ouço direto. Onde é que eu sento? Eu sento do lado esquerdo, eu sento do lado direito, parece brincadeira, mas quem nunca fez, isso faz diferença. Porque imagina você chegar na audiência meio perdido, sentar no lugar do promotor, sentar no lugar do réu, sentar no lugar da testemunha. E eu já vi isso. Eu lembro que na minha primeira audiência, na hora, deu um branco e eu realmente fiquei na dúvida onde sentar. Esperei o promotor chegar para sentar do outro lado. Mas já começando para a gente sentar as premissas, quem não tem experiência nenhuma, a audiência criminal ela tem uma liturgia, existe um local para cada pessoa compor. O juiz, obviamente, fica no centro. Na justiça estadual, o promotor fica ao lado direito dele. Então, você olhando para o juiz, ó, lado direito fica a miséria do promotor, o miserável do promotor. Do lado esquerdo, que dizem que é o lado do coração, mentira, o juiz não tem coração. Do lado esquerdo fica o advogado e do seu lado fica o seu cliente. Então, você vai olhando para o juiz ficar do lado esquerdo. Na Justiça Federal, em alguns locais, o promotor, o procurador, você quem quer que seja, fica lá, ó, do ladinho direito dele. Então, vamos começar. Primeira coisa, você senta olhando para ele defensivamente, tá, gente? Do lado esquerdo, que é o do coração. Mentira, juiz não tem coração. Segunda pergunta, para a gente assentar a premissa, e aqui não tem negócio de teoria. Se você vai fazer uma audiência, você precisa saber que a audiência ela começa meses antes da audiência, mas muito tempo antes da audiência. Para você sentar sua zorra, sua bunda, numa cadeira do lado esquerdo, você precisa estar muito bem preparado. Você precisa ter estudado o processo, você precisa saber para onde vai, precisa ter tese de defesa, falar tudo isso hoje. Mas você precisa ter conhecimento teórico também. Você precisa, por exemplo, saber a ordem de oitiva. Como assim, Caio, Angela? Meus queridos, se você vai proceder uma oitiva em audiência, você precisa entender quem vai ser ouvido primeiro. E isso, quem tiver caneta, papel, pode copiar, porque é importante para a estratégia. A primeira pessoa que é ouvida é a vítima, se houver vítima. Primeira pessoa que é ouvida vai ser a vítima. É importante saber, porque daqui a pouco a gente vai fazer o roteiro de perguntas, tá? No final vai ter processo real disponibilizado, vai ser um negócio bom. Então, a primeira pessoa que vai ser ouvida é a vítima. Estruture suas perguntas primeiro para a vítima. Em seguida, ouvem-se as testemunhas de defesa, ou melhor, de acusação. Sempre acusação primeiro. Depois, ouvem as testemunhas de defesa. Existe uma ordem, para quem está copiando aí, no artigo 400 do Código de Processo Penal, que determina uma ordem de oitiva. Para o interrogatório só ocorrer ao final. Então, vamos lá. Não é teoria, mas leia o artigo 400. Começa a oitiva com a vítima, testemunhas de acusação, todas testemunhas de acusação, primeiro. Só depois de encerrar a testemunha de acusação, vai para a testemunha de defesa, e o interrogatório é o último ato do processo. Ficou claro? Nesse meio tempo, entre testemunho e interrogatório, pode ter peritos, esclarecimentos, mas isso é muito importante. Boa, Kelvin. Porque você precisa estar tranquilo na audiência. Por que o povo fica ansioso, inseguro para a audiência? Porque não sabe fazer. Quando você sabe quem vai ser ouvido, que ordem vai ser ouvido, a ordem que você vai perguntar, tranquiliza. Então, ó, vamos lá. Eu já sei a ordem.
Mas olha a segunda pergunta. Essa é importante. Quem pergunta primeiro? Juiz, promotor ou o advogado, a advogada classuda? Regra, ó, para mim. Pergunta primeiro quem arrolou a testemunha. Opa, entendi, Caio. Então, as testemunhas de acusação, quem pergunta primeiro é o Ministério Público. Isso é importante na hora de fazer seu roteiro, eu vou explicar. Já as testemunhas de defesa, quem pergunta primeiro é você. MP pergunta depois. Isso é muito importante saber, porque você vai conduzir o depoimento delas todos. Um bom advogado tem a zorra da rédea da audiência na mão. Porque quando for fazer pergunta para testemunha de defesa, você tem que fazer às vezes da acusação. Não entendi. O ideal é que o MP fique mudo. Cale a porra da boca, porque você já perguntou tudo o que devia perguntar. Então, um bom advogado de defesa, olha o que eu estou querendo dizer. Aqui eu posso xingar que é um ambiente seguro, tá? Um bom advogado. Ele vai perguntar tudo que a defesa tem que perguntar e vai antecipar a pergunta do Ministério Público. Porque é muito melhor você perguntar do que ele. Porque quando ele for perguntar, 2 autos já foi perguntado. Vou explicar como é que faz isso. Então, perceba, a esse ponto, eu já sei a ordem, eu já sei principalmente, para além da ordem, quem pergunta primeiro, quem pergunta depois. E repito, essa zorra é importante. Porque você precisa ter estratégia para a audiência. A advocacia não é arte de improvisar, não, tá? Eu digo isso o tempo todo. A advocacia não é lugar de improviso. Quem improvisa é irresponsável. Só chega na zorra de uma mesa de audiência sabendo tudo que você vai perguntar e, mais do que tudo que vai perguntar, sabendo todas as respostas. E aí uma máxima que eu grito para todo mundo já ouviu. Advogado bom, advogada boa, não pergunta o que não sabe resposta. Acabou. Anote isso para a sua vida. Porque se tem um momento, só um momento na vida que o advogado tem vantagem, é na audiência. Sabe por quê o advogado tem vantagem na audiência? Olha a importância do ato. Porque se você fez o dever de casa, você já sabe tudo que a acusação disse. Porque, invariavelmente, todas as testemunhas da acusação são as mesmas do inquérito, porra. O MP não vai ter uma entrevista com a família para arrumar mais testemunha, não, velho. Ele vai pegar as testemunhas que foram ouvidas pela delegacia e vai repetir. Se você estudou o processo, você já sabe tudo o que ela vai dizer. Só que ao pulo, ele não sabe quem são suas testemunhas. Ele não sabe qual é a sua tese de defesa. Então, eu digo sem medo de errar, é o ponto mais importante. E quanto mais técnico você for, mais chance de defesa vai ter. Estão conseguindo compreender? Está fazendo sentido? Porque perceba, fez um trabalho bem feito, meu irmão, todos os depoimentos estão lá. Aí a gente vai adotar a estratégia de contradizer, de confirmar, mas ele não sabe a sua tese de defesa. Porque quem faz é a C sabe. Resposta à acusação que se preze tem uma página só, sem tese de defesa nenhuma. Porque eu não quero dar pano pro miserável que é o inimigo, que é o Ministério Público. Eu chamo de inimigo mesmo aqui para defesa. Deu para entender? A gente não antecipa. Eu gosto de chegar na audiência e o MP achar que é uma coisa, quando ele toma um susto, ele começa a ficar desesperado. E não tem coisa melhor do que um promotor desesperado. Me perdoem, não conte a ninguém. Não tem vários amigos promotores. Mentira, não gosto de nenhum. Tá acompanhando? Vamos seguindo? Tranquilo? Vamos começar a brincar. Eu sou chato. Diga aí, Ricardão. Deixa eu só fazer uma interferênciazinha aqui. Manda. Porque tem horas que a gente ouve resposta à acusação, é o momento de você ir para cima com tudo. Tem horas que a gente ouve, é melhor se reservar para discutir o mérito posteriormente. Tem hora que causa uma confusão na gente. Massa. Ricardão. Está iniciando. Nos paute aí quando deve ser feita a intervenção, quando não. Massa, show de bola. Obrigado pela pergunta, Ricardão. Já valeu eu ter colocado nesse formato aqui que você pode conversar comigo de frente, vocês também estão livres e disponíveis para isso. Galerinha, isso é muito importante, tá? No módulo 4 da E6 tem um módulo 6 de resposta à acusação. E eu vou dizer a minha experiência. Claro que não existe forma de bolo na advocacia, é outra lição. Não tem forma de bolo para nada na vida. A advocacia é artesanal. Cada caso é um caso. Mas eu caio. 99% das vezes eu faço resposta à acusação genérica.
O que é uma resposta à acusação genérica e por que deve ser genérica na minha concepção, Ricardo? Genérica é, nega os fatos, consoante será aprovado na instrução. Ponto. Porque não precisa antecipar. Só faz sentido, aí é Caio falando, Ricardo, só faz sentido fazer resposta à acusação meritória se, duas coisas, você conhece o perfil do promotor, e o promotor não é aquele perfil sangue no olho, é o perfil que quer buscar a verdade. Porque, às vezes, você convence o promotor a fazer perguntas no seu sentido, o que é raro e demanda uma experiência maior. Segundo, se você percebe que há uma chance real de absolvição sumária. 99% dos casos não há. E convenhamos, se não há chance de absolvição sumária, vai antecipar para quê? Então, se fosse ter uma resposta objetiva, Ricardo, sem existir resposta objetiva na advocacia, eu indico não fazer, principalmente, como você falou, para quem é iniciante. Porque você só vai, depois de colher as coisas, entender qual vai ser sua tese de defesa. Então, eu não faço. Só faço quando eu conheço o promotor, você que é um cara que vai buscar a verdade, ou a minha tese vai convencer, ou se eu conheço o juiz e a coisa tão forte que vai absolver sumariamente, na minha experiência, raríssimos casos eu consegui absolvição sumária. Mesmo o que deveria ser absolvido sumariamente, eu não consigo. Ou, e aí eu vou dar um terceiro caso, tá? Quando é procedimento de competência do Tribunal de Justiça, tá? Eu estou fazendo, por exemplo, aqui uma defesa de um prefeito, vereador, enfim, o prefeito tem foro com prerrogativa, e lá no tribunal, não sei se vocês sabem, o procedimento do regimento do interno, tem uma sessão para recebimento da denúncia. Então, você vai fazer sustentação oral da sua defesa para saber se vai ou não ser recebida. Pela chance maior de não recebimento, aí eu faço meritória também. E também para tirar onda para a sustentação oral e mostrar que eu sou bom advogado. Mas, basicamente, para quem está chegando, é sobre isso a conversa, gente. É dia a dia, da prática. Eu não aconselho. Tranquilão? Massa. Galerinha, já sei a ordem de oitiva, já sei quando eu pergunto, mas aí vem a primeira intercorrência, quem é aluno da EAC vai tirar de letra, e é a que mais acontece. Aconteceu nas minhas duas últimas oitivas. Duas. Uma em Valença e uma em Gandives. Nas duas. Sempre digo isso. A audiência criminal é um lugar que ninguém quer estar. Só eu sou advogado. Ninguém quer estar na audiência criminal. Ninguém. Réu não quer estar, obviamente. Vítima não quer estar. Nenhuma vítima quer estar na audiência, não, gente. É desgastante. Testemunha nenhuma quer estar na audiência. Nenhuma. Sede de acusação, os coitados dos policiais que já trabalharam pra caramba, prenderam, sei lá, vão, às vezes, na folga pra lá, coitados, para tomar um chá de espera miserável. E confesso, qualquer um de vocês aqui, ó, chegou uma cartinha lá para ser testemunha, vamos comemorar, bora tomar uma. Então, pô, ninguém quer não se comprometer com isso, gente. Use isso ao seu favor. Então, primeira coisa, ninguém quer estar em audiência criminal. Se ninguém quer estar em audiência criminal, quase sempre alguém falta. Ou a vítima falta. Eu fiz uma ontem, a vítima faltou. Ou alguma testemunha de acusação falta porque não acharam endereço, porque não foi intimado. Aí vem a primeira pergunta objetiva, que é prática. O que acontece, Caio, se alguém faltou? Eu vou te dizer o que acontece. Ou se faltou a vítima, por exemplo, ou faltou uma testemunha de acusação. Foi ontem a audiência que eu fiz. Não fiz porque não teve direito, faltou a vítima. Galerinha, o que é que vai acontecer? O juiz ou a juíza vai olhar para o lado dele, e na vida não é nada pessoal. Cada um vai olhar sempre para o seu lado e tudo bem. Entre mim e você, sou eu. É a vida assim. O juiz vai querer agilizar o baba dele. Ele vai virar para você, advogado, com um sorriso no rosto. Doutor, a vítima não compareceu. Ouviu a vítima e as testemunhas de acusação faltaram. Já que as testemunhas de defesa estão aí, que o réu está aí, vamos inverter a ordem em razão da celeridade e da economia processual? Gente, isso aconteceu comigo 3 vezes só esse mês. Quando era início da advocacia, eu não fazer média com o juiz, faço média com o meu cliente, não com porra de juiz. Então, primeira intercorrência que vai acontecer na sua audiência, se não já aconteceu. O juiz, se ele for brother, ele vai pedir, senão ele vai falar, vamos inverter. Vai usar o argumento celeridade e economia processual.
Kelvin, e aí? Dá uma risadinha e inverte? Não. Como diz o professor? Não. Não, gente. A não ser que faça sentido, o cara esteja preso, que tem uma certa tese robusta, você quer agilizar. O testemunho está morrendo, você quer ouvir logo. Mas, em regra, não vai inverter, porque o tempo corre em favor da defesa. Se ninguém quer estar na audiência, imagine quanto tempo passa. As autoridades policiais, o tempo passa, não lembram de zorra nenhuma. A vida da vítima muda, às vezes ela não tem mais interesse. O tempo corre favoravelmente à defesa, sem contar a prescrição. Então, o que é que você vai fazer? E aí eu vou mostrar para vocês, quem estiver no grupo vai receber um material com todas as intercorrências, tá? Já com requerimento feito. Se você está inseguro para fazer a zorra da audiência, meu irmão, você vai com o seu relatório na mão, Caio, aconteceu isso, já tem um requerimento lá, eu sou barriga. O que é que você vai fazer, assim, informalmente falando? Ele vai pedir e vai dizer que vai inverter a ordem pela celeridade e economia processual. Você vai dizer, pela ordem, excelência, existe um rito específico no artigo 400 do CPP, em razão da ampla defesa, do contraditório e por aí vai. Você vai requerer a redesignação da oitiva. Vai usar o argumento dele contra eles. Isso pode ser até informal antes de constar em ata. Eu vou ensinar como constar em ata. Você vai usar o argumento dele contra ele, excelência. Se o Ministério Público desistir da oitiva da vítima, se o Ministério Público abrir mão da oitiva da testemunha, a gente faz isso agora. Porque não faz sentido marcar uma outra audiência para ouvir a testemunha de acusação depois. Qual é a celeridade que vai existir? Deu para entender? O argumento que ele vai usar é a celeridade e economia processual. Mas não há celeridade e economia processual se vai ter outra audiência, pô. Então, pela celeridade e economia processual, peço ao órgão ministerial para que abra a mão da oitiva das testemunhas e prossigamos na audiência. Acabou, velho. Então, se está acompanhando, isso é o dia a dia. Não autorize, via de regra, a inversão da zorra da ordem de oitiva, porque essa zorra não é brincadeira. Não faz sentido você ouvir sua testemunha antes, porque você vai ter que contradizer a prova da acusação, velho. Você vai ter que perguntar à sua testemunha aquilo que não ficou bom com a testemunha de acusação. Então, não permita. Caio, eu não sei fazer esse protesto de direito, como é que eu faço isso? Não se preocupe, já disse, eu sou uma pessoa de palavra, eu vou mandar para vocês os modelos de requerimento, você só vai adaptar ao seu caso, velho. Deu para entender? Então tá aqui, ó. Se inverter, Caio, faz o quê? Tese 1114 do STJ, julgado em recurso repetitivo. O interrogatório é o último ato da instrução criminal. Eventual reconhecimento de nulidade deve ser arguída na hora. E aqui tenho já um requerimentozinho. Fique tranquilo, vai receber. É só na hora, meu irmão. Tá na hora, leu, pediu, acabou. Caio, mas se o juiz maluco quiser inverter mesmo assim, eu vou me embora? Não. E aí vem uma coisa muito importante, que talvez seja a dica mais importante de hoje para quem está acompanhando aí. Olha para mim. Qualquer intercorrência que ocorra na audiência, qualquer indeferimento de pedido, que o juiz indefere as coisas, acontece. Você quer ouvir alguém, ele não deixa, faz uma pergunta, ele não deixa, faz um requerimento, ele nega. Por exemplo, ele quer inverter de qualquer jeito. Maravilha, Yasmin. Perfeito. Essa sua resposta é para provar que a advocacia não tem forma de bolo, é estratégica. A advocacia tem que ser estratégica. Se faz sentido, você inverte. Se não, como o às senhor vezes falou, acontece para professor, você... Manda, Yasmin. eu já conhecia, né, o perfil do promotor e do juiz, já tinha feito diversas audiências com os dois, então eu senti confiança em concordar com a inversão da ordem da oitiva, e no fim foi muito bom para o meu cliente, está sendo até hoje, porque o processo está lá esquecido e parado e ele está solto. Pronto. Massa, Yasmin. Fico feliz, bom revê-lo aqui também. Yasmin foi minha aluna de graduação, já foi a monitora na múltipla, show de bola. Bom ver seu sucesso, minha amiga. Um grande beijo. Esse é o gancho. Eu também investi recentemente porque eu queria mostrar que encerrou a instrução ou agilizar o andamento da instrução, boa-fé processual para alegar excesso de prazo, enfim. É estratégico, show de bola, mas primeira intercorrência já está aí. Pegou, dá um joinha, está preparado para acontecer, porque vai acontecer. Tem que fazer sentido você mudar e inverter a ordem, como disse Yasmin, senão, não. Gente, isso é importante. A audiência não dá para fazer média. A única pessoa que você tem que fazer média, entre aspas, é o seu cliente, mas ninguém.
A advocacia você fala pelo seu cliente porque não tem voz. E vou lhe dizer mais, o juiz vai lhe respeitar se você fizer isso. Quem abaixa a cabeça demais, não vou nem dizer o resto do ditado. Ninguém respeita. Os juízes que mais me respeitam são os que eu mais fui combativo. Não grosseiro, combativo. A advocacia, eu sempre digo, é a arte de não se emocionar. Fiz audiência recente com o Kelvin, um delegado doido, ostensivo, mas estava tudo bom para mim. Eu tratei ele assim, ó. Estava bom. Classudo. Dica mais importante de hoje. Qualquer requerimento que vá fazer tem duas expressões mágicas. Primeira coisa que tem que entender, tem que fazer intervenção na hora. Os nossos tribunais são muito condescendentes com nulidades. Se você não faz na hora e alega em recurso, o miserável do desembargador vai dizer o quê? Oxi, precluiu. Tinha advogado na hora, advogado não falou nada porque não teve nulidade. Aprenda a pugnar por nulidade na hora. E tem duas expressões chaves em qualquer pedido que você vai fazer. Um pela ordem, com educação. Excelência pela ordem. Gostaria de constar um protesto contra a inversão da ordem de oitiva. Educação é a alma do negócio, empatia, não é para brigar com ninguém. E não confunda educação com subserviência, óbvio. Mas quais são, Caio, essas expressões que você falou? Estou curioso, duas. Qualquer requerimento que você fizer tem que constar, primeiro, a palavra nulidade. Segundo, a expressão prejuízo concreto. Anote isso. Qualquer requerimento, você tem que constar que o indeferimento dele acarreta a nulidade e vai ter que provar o prejuízo concreto. Ah, eu não entendi, Caio. Vamos, por exemplo, você pediu informalmente para não inverter a ordem, e o juiz falou, não, aqui, doutor, aqui é assim mesmo, eu vou inverter sim, eu quero adiantar o largo. Já aconteceu comigo. Vai brigar, vai dar um murro? Não. Tudo bem, excelência, eu gostaria só de constar em ata. Ah, não vou constar em ata. Nunca aconteceu comigo, mas já vi por aí. Tudo bem, não precisa estar sendo filmado, você começa a falar. Mas vai constar em ata. Vai dizer o quê, ó? Pela ordem, excelência, insurge-se a defesa quanto à inversão da ordem de oitiva, tendo em vista que o artigo 400 do CPP traz uma ordem cogente de oitiva em respeito à ampla defesa e o contraditório, de modo que a negativa do pedido ora formulado acarretará flagrante nulidade, tendo em vista o prejuízo concreto imposto ao réu, posto que não vai ser possível responder às perguntas ao final, tendo em vista que as testemunhas de acusação de defesa não poderão se manifestar acerca do que foi dito pelas testemunhas de acusação. Ponto. E aí, ó, sem brigar, classudo, ó, a advocacia é a arte de não se emocionar. Faça o seu. Acabou a audiência, tome habeas corpus. Pau. Você já arma a cama do habeas corpus na audiência. Porque primeiro que a negativa que ele vai ter que decidir sobre isso vai ser sem fundamento, porque está no calor da audiência. Isso é estratégia, pô. Se a gente quer ter resultado diferente, tem que fazer coisa diferente. Aí o povo reclama, ah, só tomo porrada. Não, velho. Você faz o que diferente? Audiência é foco. Nem a zorra do celular fica na mão. A audiência não é lugar para ficar fazendo um videozinho para viralizar, não, viu, porra? A advocacia é sóbria. Advogado é pano de fundo de processo. Isso não quer dizer que não possa postar um trecho na dissertação oral. Claro que sim. Mas o que eu quero dizer é que você não é o pano de frente. Não é para lacrar, é para ganhar a zorra do processo. É para fazer o melhor que pode fazer para o seu cliente. Quantas vezes você me viu dar entrevista em algum lugar, pelo amor de Deus? Eu não critico quem dá entrevista, não, mas eu acho que, em regra, só prejudica. Eu não quero vídeo, eu quero um bom conceito e um bom resultado. Entenda isso de uma vez por todas. Quem é interessado no processo é o seu cliente. Você fala por ele. Ponto. Então, aprendeu a segunda dica? Qualquer... Ah, eu pedi para pintar paredes de azul, o juiz não deixou. Nulidade, prejuízo concreto. Nulidade, prejuízo concreto. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei 4 anos lá no tribunal. Que eu passei 4 anos observando decisões, negando nulidades sob esse argumento. Que precluiu, que não ficou comprovado prejuízo concreto. Pensa com o olho de julgador, pô. Eu sou um advogado completamente diferente hoje, porque toda vez que eu termino uma petição, eu respiro, tomo um café, como alguma coisa e reviso. Mas eu reviso com a outra máscara. Eu reviso com a máscara de julgador. Ou seja, se eu estivesse julgando
eu ia gostar de ouvir isso ia me convencer. E olha a importância disso. E eu suavizo minhas petições todas no final. Porque a gente, como advocacia combativa, às vezes é ostensivo. E a ostensividade só faz sentido se for dentro da estratégia. Se você vai pedir um juiz que decretou a prisão para revogar a prisão, você vai dizer que a decisão dele está errada, porra? Você vai dizer, sabe o quê? Que não subsistem mais os fundamentos. Gente, a advocacia de verdade é entender de ser humano, a advocacia é entender de gatilhos. Você falar para o cara que tem poder que ele está errado, ele não volta atrás nunca na vida. Consegue entender que antes de ser uma relação jurídica, a advocacia é uma relação entre pessoas? Então, se você vai dirigir seu pedido para quem decidiu, para revogar aquilo, suavize. Não diga que ele está errado, que não tem fundamento, diga que não tem mais o fundamento. Que talvez tivesse antes, agora não existe mais. Quando você sobe para o tribunal, você pode ser um pouco mais ostensivo, mas pouco. Com a devida vênia, o ilustre julgador. Ah, é frescura? Não é. Porque quem está julgando é um outro juiz, porra. As pessoas são corporativistas sem querer. Ele se coloca no lugar, o juízo de empatia ninguém gosta, a não ser que seja uma coisa muito grave. Porrada em petição, a gente dá no MP, que vai devolver a porrada. Decisão de juiz foi um erro, um equívoco. Ponto. Não é descredibilizando. Eu cansei de ler petição. Um absurdo, uma excrescência jurídica, um magistrado decidir assim. Vai perder, pai. Pegou a manha, vamos seguindo. Aqui não tem tempo ruim, não. Então, primeira intercorrência, inversão de ordem de oitiva. Já sei como fazer, estou tranquilo. Quer mais? Uma segunda intercorrência. E essa acontece muito. E eu não fazia nada. Depois que eu comecei a estudar. Porque para fazer a escola, eu sempre digo isso, é verdade. Eu sou um aficionado por didática. Tá? Antes de fazer a escola de advogados criminalistas, eu comprei, acho que foram 8 cursos que existiam no mercado. Porque eu queria primeiro aprender, queria entender o que era bom e queria melhorar. E eu percebi que, infelizmente, a maioria, se não todos, são teóricos. Curso que se diz prático e é teórico para dizer a você que impetrante é a nomenclatura. Porra, não. Quero saber a forma do HC só não. Quero saber o que colocar lá. Qual é a tese que cola, qual é a tese que não cola. Então, dá muito mais trabalho fazer um curso de prática do que teoria. Se você me der um microfone e um tema da área teórica, eu fico 6 dias falando. Prática, eu penso 1000 vezes antes para colocar você naquele lugar, para lembrar como eu era tantos anos atrás, para tentar fazer. É sobre isso o nosso Café com Penal. Olha o que acontece muito, Ana, Ricardo, Yasmin, Adriana, Luanzito e demais. Acontece muito, eu vou falar aqui de um eufemismo, de a gente achar por aí juiz perguntador. Esses vários famosos aí, né? Os caras legais, aquele Cleiton, juiz que gosta de conversar, perguntador, não vai nessa não, viu? São os piores para a defesa. Como assim, Caio, juiz perguntador? Gente, eu posso dizer que talvez a maioria dos juízes que eu conheço gosta de trazer para si a produção probatória. Não entendi. Quase todos começam perguntando e deixa a defesa e o MP para depois. Pensa se não fez audiência assim já. Ele começa, sim, são verdadeiros, como é, papapá, 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 papapá. Galerinha, especificamente em depoimentos de testemunhas, se insurge quanto a isso. Tá? Como é que eu vou me insurgir em caso, Caio, de juiz perguntador? Entendeu o que é juiz perguntador? O que traz para si a instrução probatória. Que não é correto, tá, gente? O que é que a gente vai fazer? E aí é muito simples. Mais uma vez, fazer a intervençãozinha de leve, sem agonia, e vai dizer o seguinte, ó. O papel do magistrado é complementar, tá? Se você que está aí do outro lado quer fundamentar, você precisa trazer o artigo 212, parágrafo único do CPP. Deixa eu ver se minha qualidade técnica me permite compartilhar o Código Penal para vocês, ou se eu estou sem essa capacidade técnica toda para conseguir compartilhar com vocês. Acho que não vou conseguir, não. Queridos, bem devagar para a gente entender. Consegui não, tá travando aqui. Deixa eu ver se agora vai, tela cheia. Não vai não. Artigo 212, parágrafo único do CPP, ele diz que o papel do magistrado da colheita de prova, ele é complementar. Complementar é depois, ao final.
E eu vou dizer, os melhores juízes não perguntam nada. Porque juiz é destinatário da prova, não é produtor da prova. Tenha isso em mente. Mas, Caio, eu fiz uma audiência ontem que o juiz começou perguntando, só perguntei depois. E tem ainda uns juízes que, quando ouve a gente perguntando, faz essa pergunta para a próxima, para a gente nem perguntar, ficar calado. A gente tem que ter um papel ativo na audiência, tá? Na verdade, quem conduz a audiência é a gente, não é o juiz. O juiz é um presidente da audiência, ele é o destinatário. O que é que eu faço, Caio, se o juiz é perguntador? E convenhamos, né? Para a defesa é muito melhor você perguntar do que um juiz. Que o juiz vai botar uma casca de banana, vai querer buscar alguma coisa. Se você já alinhou, é melhor que você pergunte. Fala, excelência. Então vamos lá. Abriu a audiência, está ouvindo, sei lá, uma testemunha, o juiz começa a perguntar. Claro que a qualificação, essas coisas, tudo bem, tá? Depois ele tem que passar. O que é que você faz? Excelência, pela ordem, segundo. O senhor vai seguir o procedimento do artigo 212, parágrafo único? Só isso. O senhor vai seguir o procedimento do artigo 212, parágrafo único? Aí o que ele vai dizer? Aconteceu comigo 18 vezes. Não entendi, doutor. Não, porque o procedimento do artigo 212, parágrafo único, está aqui, ele diz que o papel do juiz na produção da prova é complementar. Ou seja, as partes perguntam primeiro, os advogados, o senhor vai seguir o procedimento? Todas as vezes que aconteceu comigo, ele, não, doutor, é verdade. E ponto. Porque nenhum juiz que se preza, ele quer consignar a nulidade. Mas se você não alertar, não impedir, se você não fiscalizar, esse é o papel do advogado. Fiscalizar ato judicial. Fiscalizar ato do MP. Simples. Sem deselegância. Excelência pela ordem. Procedimento do artigo 212, parágrafo único, vai ser seguido? Não entendi, doutor. É porque o artigo 212, parágrafo único, diz que, está no relatório que eu vou mandar para vocês, o papel seria complementar, até porque o juiz é destinatário da prova. Sim, não é pessoal. Ah, doutor, você tem que perguntar primeiro, é isso que quer dizer? Que eu só posso perguntar depois? Exatamente, doutor. Se mesmo assim ele quiser fazer as perguntas, não, doutor, sem problema, só me oponho, quero consignar em ata, aí você vai dizer o artigo. Qualquer pedido na audiência é como se fosse fora, na petição. Fundamenta o artigo, diz que aquilo vai causar uma nulidade, que há um prejuízo concreto, pois afeta a parcialidade do julgador, que é o destinatário da prova. E deixa pra lá. Vou lhe dizer, sem medo de errar, nunca aconteceu comigo. Aconteceu 200 vezes dele tentar. Quando você pede 2 atos, ou 2 autos, consta em ata, segue o barco, vai de boa. Então, para quem está acompanhando aqui, ó, galera do Instagram, tem um linkzinho fixado aqui para você aparecer aqui no Meet. Inclusive, quem está no grupo vai receber materiais específicos, inclusive esses requerimentos que eu estou citando aqui já de antemão. Vamos fazer um feedback. 40 minutinhos já de conversa. Tá tudo certo por aí? Já deu para entender mais ou menos como funciona? Eu nem comecei, viu, velho? Segure seu tempo aí, pelo menos até umas 9h30 para a gente conversando aqui, tá? Vá por mim. Já entendemos algumas coisas. Vou fazer uma terceira pergunta para vocês. Tá tudo certo? Tem um feedbackzinho. Ó, advogado é um bicho carente, viu? Professor mais carente ainda. Tá tudo bem por aí? Massa. Obrigado. Excelente. Adoro elogio. Ô, bicho vaidoso, professor. Kelvin, Yasmin, Ana. Vamos seguindo. Tô de resenha. Vamos nessa. Massa. Queridos, esse é o primeiro episódio. Todo mês a gente vai ter um evento desse. Não é igual o Café com o Penal anterior, que era mais geral. Aqui é sangue no olho para você se qualificar. Venha comigo. Outra pergunta que me fazem, me fizeram hoje. Caio, diga, advogado pode orientar testemunha? Advogado pode orientar réu? Para você aqui do MIT, pode ou não pode? E aí? A resposta, Jussiara, Tayane, eu vou tirar um print aqui. Ó, Luan, tira um print do ótimo, excelente, que eu sou vaidoso. Queridos, advogado não pode orientar réu, não. Ele deve orientar réu. Advogado que não orienta réu, perde processo, viu? Era ele, Caio, você vai falar isso assim? Vou falar, sim. Porque quem define a zorra da tese de defesa é você que conhece o processo. É você que conhece o direito. Então, primeira pergunta, pode orientar réu? Deve. Segunda pergunta, pode orientar testemunha? Não. Boa, Ricardão. Cuidado. Orientar é diferente de conversar. Se você é um advogado que se preza, você conversa assim com o testemunho. Não é orientar. É sério, quem está respondendo o processo é o cliente. Vai responder o processo também. Não confunda advogado criminalista com advogado criminoso. Hoje eu conversei com 2. Uma oitiva que vai ter amanhã
eu conversei com duas. Sabe por que eu conversei com duas testemunhas? Porque eu preciso saber se o que ela diz é importante para mim. Então, eu sento com ela e falo assim, ó, fulana, a senhora é testemunha de Cicrano, está prestando um favor a ele, uma ajuda a ele. Estou aqui para te explicar como é o procedimento. Aí você explica como é o procedimento e tal. Não tem ninguém querendo orientar. Deixa isso muito claro na conversa que a gente não conhece a outra pessoa. Mas eu preciso saber o que é que você sabe. E começa a fazer as perguntas. Se você percebe que não é interessante a testemunha, manda ela embora. Mas é leviano levar a uma audiência quem você não sabe o que vai dizer. Deu para entender? De novo, réu, a conversa é sigilosa. Testemunha, cuidado. Não oriente testemunha, mas converse. Até para saber se vai rolar ela, se vai ouvi-la, pô. Então, eu sentei com a testemunha e falei, ó, vai ser perguntado isso, vai dizer o quê? E isso, e aquilo. Não, bacana. Seu depoimento é bom para mim. Mas já aconteceu de sentar na véspera e não ser bom. Eu mandei ela mudar o depoimento? Não, eu mandei ela embora. Eu dispensei a testemunha, que é uma liberalidade. Acompanhou? Isso não vai estar no seu manual? Mas converse sim com a testemunha, porque eu já disse, advogado não pergunta o que ele não sabe a resposta. Explique a ela o procedimento, tranquilize ela e vai fazer isso de novo. Vou falar para a 18ª vez, a advocacia é artesanal. Tudo pende contra o cliente, tudo pende contra o cliente. A culpado é o inocente, tá? O pior cliente é o inocente, porque o sistema é feito para condenar. Só não vai condenar se você tem a responsabilidade de se dar o trabalho de conduzir o processo com suas mãos. Digo sem medo de errar. O único momento que a defesa tem vantagem, que esse negócio de indúbio pro réu é mentira, o único momento que a defesa bem feita tem vantagem é a audiência criminal. Porque se você fez um bom dever de casa, você já tem tudo que a acusação disse, porque as testemunhas que são ouvidas em juízo são as mesmas da acusação. Você já sabe tudo que as suas testemunhas vão dizer. A acusação não sabe o que suas testemunhas vão dizer. Já que quem começa, aí vem para mim, quem é que começa a perguntar para a testemunha de defesa? Isso é importante, viu? Quem é que começa a perguntar para a testemunha de defesa? Bora! E quem está aqui no Instagram, no 18ª vez, clica no link para receber o material e olhar aqui de frente. Ó, não é olhar minha calvície de lado, não. Advogado de defesa, Ricardo. Se é o advogado de defesa que pergunta primeiro, monte um roteiro esgotando as perguntas. Pergunte o que é bom para a defesa e o que é ruim para a defesa. Compreendeu? Para evitar que o MP pergunte de uma outra forma. Se tem, por exemplo, um caso esdrúxulo, hipotético, uma testemunha para comprovar que foi uma legítima defesa. Pense pela acusação, pergunte o que aconteceu, como é que alguém de tal altura se defendeu de tal altura, faça o papel também da acusação, porque é melhor você perguntar do que outra pessoa perguntar. Massa? Isso foi só para sentar as premissas, a gente colocar na mesma página todo mundo e vamos começar a entender o que é que funciona. Queridos, disse a vocês que a audiência criminal que se preza, ela precisa de estratégia. Bom, quem não sabe para onde vai, não está indo para lugar nenhum. Reputo 3 atos. Eu falei que o tema da live é passo a passo. Aqui eu não fiz nada. Aqui eu só assentei as premissas. O cliente contratou você para um processo para você ir para a audiência criminal. O que é que você vai fazer? São 3 coisas. Quem é dessa, você pode comprovar o quanto isso é importante. Primeiro passo é fazer um relatório circunstanciado. Vou mandar para vocês. Como assim um relatório, cara? Gente, já disse. Você precisa entender o processo melhor do que todas as pessoas do mundo. Um promotor faz 100 audiências no mês, um juiz faz 100 audiências no mês. Eles são muito melhores do que você de audiência, melhores do que eu de audiência, muito melhores do que eu de audiência. Só que ele não tem 1/10 do conteúdo, do conhecimento que eu tenho do processo. Por questão lógica. Ele vai pegar o processo muito menos tempo do que eu. Pronto. Então, a gente consegue ganhar essa briga estudando cada detalhe do processo. E aí que entra o relatório circunstanciado. Quem é DAC pode dizer se faz ou se não faz efeito. O que é um relatório circunstanciado? Quem acompanha as lives aí, ó, cabeça coça pra caramba, velho. Queridos, o relatório circunstanciado nada mais é
do que um resumo do processo. É um resuminho que a gente faz em um Word, eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Um resuminho que a gente faz no Word, aqui, vou mandar aqui, só para você olhar. Só para você ver o que é o relatório circunstanciado que eu faço em todos os meus processos, tá? Aqui é o que eu vou mandar para vocês, ó, tem todos os requerimentos feitos, silêncio seletivo, testemunha referida, e por aí vai. Relatório é isso. É uma folha de Word em que eu vou resumir o processo. Tudo que o processo tem 300 páginas, eu vou resumir em 2. Aí eu vou colocar, ó, página 1 a 4, denúncia. Aí eu vou colocar um resuminho da denúncia. Que tal o que eu fiz para o processo que eu vou mandar para vocês, tá? Página 5, interrogatório. Olha como é o resuminho. Interrogatório, página 19, do ID tal. Um resuminho do relatório. Então, ó, primeira coisa. Lê o processo e resume ele todo. Ah, vai dar trabalho. Não, pelo contrário, vai poupar trabalho. Porque não vai precisar revisitar o processo toda hora. E quem lida com o PJE sabe que é uma bosta procurar alguma coisa no PJE. No ESAI era mais fácil. O PJE tem um ID, um bocado de número. Você vai anotar o ID, se precisar revisitar, só digitar lá. Só que você vai fazer um relatório, isso é importante, enviesado. Você vai resumir, vai colocar de vermelho o que foi ruim e de azul o que foi bom. Eu vou explicar para vocês. E depois eu mando, tá? Relatório circunstanciado nada mais é do que um resumo do processo numa folha de Word. Exatamente, Kelton. Por quê, Caio? Como é que vai ser isso? Você vai provar para o juiz que você conhece tudo. Primeiro, que quando você chega lá com um relatório na mão, e eu não vou para onde sem relatório, você tem tudo na mão, você tem o depoimento de Dona Maria, você tem o depoimento do policial condutor, e vai poder acompanhar o que ele está dizendo, para ver se está bom ou se está ruim, para contradizer ele. E dá uma segurança absurda. Sempre brinco, mas é verdade. Quantas vezes eu cheguei em audiência e o cara vira para mim não, né? O juiz pegou o processo na hora, vira para um assessor, para um escrivão, testemunha tal foi intimada? Você faz a intervenção. Excelência, foi sim. ID 9431, folha 16. Vai te olhar diferente. Laudo de constatação da droga está no processo? Está sim, excelência, folha tal. Você se deu ao respeito, você ganhou o respeito dele. Então, passo 1, faça um roteiro, ou melhor, um relatório circunstanciado, que é um resumo. 1 a 4 denúncia, MP disse isso é ruim, isso é bom. Página 9, depoimento do policial condutor, disse isso é ruim, isso é bom. Página 18, depoimento do policial tal. 35 do ID tal. Oitiva do réu na delegacia, do acusado na delegacia. Velho, você vai para a rua, online ou impresso, eu gosto de imprimir, acompanhando, velho. A advocacia não é para improvisar, não, irmão. Quem improvisa, perde. Então, está copiando, está cansado, né? Passo 1. Relatório circunstancial. Passo 2. Esse é o melhor. Definição de tese de defesa. Eu não entendi, Caio. Queridos, você precisa definir sua tese de defesa o quanto antes. Eu não estou entendendo. Me ajude, eu vou lhe ajudar. Se o passo 1, que você está anotando aí, é fazer o relatório descritivo, o passo 2 é definir a tese de oitiva. Eu dei alguns exemplos aí para vocês. Gente, parece leviano, mas isso é muito importante. Quem não tem tese não faz pergunta direito, porque a sua pergunta tem que estar alinhada com a sua tese. O que é que você quer provar, abençoado? Ah, eu quero negar, eu quero confessar, eu quero fazer uma confissão parcial. O diabo que você quiser. Tem que estar alinhado com sua pergunta, pô. E aí vem muito advogado com forma de bolo. Eu vou mandar também os slides, tá? Olha para mim que essa foto é mais importante. Gente, eu falei para vocês mais cedo e é verdade, tá? Quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum lugar serve. A advocacia é um ato intencional. Uma boa audiência faz parte de uma estratégia de defesa. Você só consegue o passo 3, que é montar o roteiro de perguntas, se você definiu antes o que é que você quer. Porque dependendo do que você queira, a sua pergunta vai mudar, pô. Não entendi, cara. A depender do que você quer, a pergunta vai ser aberta, vai ser fechada, vai buscar contradição ou não vai buscar contradição. Deu para entender? E eu vou além. Isso é só para quem é AC. Eu defino a minha tese por cada oitiva.
objetiva. Hã? Quem é que você vai ouvir? Fulano. O que é que eu quero do depoimento de fulano? Vocês vão ver o relatório. Aí eu coloco objetivo, tá. Vai ouvir quem? Beltrano. O que é que eu quero do depoimento de Beltrano? Porque as testemunhas podem provar coisas diferentes. Eu posso ter uma testemunha de conduta, eu posso ter uma testemunha que mostre que há uma relação consensual, eu posso ter uma testemunha que mostre, enfim. Isso é advocacia de alta performance, como diz o meu amigo Cristiano Lázaro. Definir objetivo por cada uma das oitivas. Porque o que o policial tem para dizer é diferente do que a vítima tem para dizer, que é diferente do que só a testemunha tem para dizer. Fechou? Bom. Quais as teses mais comuns? E aí eu vou dar um esporro em vocês, tá? No tempo que eu passei no tribunal, eu fiz uma pesquisa e mais de 90% dos advogados, que eu não vou chamar de advogado, fazem a mesma coisa. Sabe o quê? Negam. Isso me dá agonia. Acho que eu vou ficando velho, ficando impaciente. Galerinha, a negativa é a última hipótese do processo penal. É a última coisa que você vai pensar. E eu vejo gente dando murro em ponta de faca. O cara foi preso em flagrante, reconhecido dentro do procedimento do 226, tem câmera, com a res furtiva ou com a droga na mão, e nega. Ah, não, a mochila não era minha. Eu estava andando na rua, o cara jogou na hora que eu peguei. Porra! Olha para o outro lado, se coloca no lugar do juiz. Você vai acreditar numa historinha dessa, meu irmão? Você estava de bobeira no ponto de ônibus, deixaram a mochilinha e não era sua, velho. Ah, mas tem sua impressão digital. Não, porque eu fui ver de quem era, porra. Gente, isso é sério, velho. Mais de 90% dos advogados dão murro em ponta de faca. Nega fato absurdo e acaba fazendo besteira. A negativa, ela só se sustenta se você estudou muito bem o inquérito policial e viu que não tem prova suficiente. Aí tudo bem. Mas é a última decisão a ser tomada. É a última... Entende o que eu estou querendo dizer? Porque, às vezes, negando, você perde uma grande oportunidade de minimizar dano. Primeira coisa que eu penso é em confessar. Peraí, cara, que advogado é esse? Gente, eu já ganhei, vou falar ganhei em sentido, né, entre aspas, porque ganhar depende da sua estratégia no processo, confessando. Porque quem sabe quando confessar, sabe o efeito prático que isso tem. Como assim, Caio? A confissão, ela reduz 1/6 a pena, e reduz 1/6 em cascata, tá? Se tem uma redução posterior, reduz em cima. Se tem um aumento, vai ser em cima da diminuição. Então, primeira coisa, a confissão diminui a pena. A confissão pacifica o conflito. Subjetivamente, o magistrado segura a mão quando tem confissão. E se você entende um pouquinho de dosimetria, você começa a entender quando ela é importante. Eu tenho várias experiências aqui que a confissão resolveu o processo. Como assim, cara, resolveu o processo a confissão? Porque a confissão pode evitar uma pena privativa de liberdade. Sempre conto esse exemplo, na escola a gente conversou sobre isso. Alguma vez com um processo que a gente discute lá na escola, que a gente fez as contas, a pena estava em 4 anos e 3 meses, ou 4 anos e 6 meses. Para quem não sabe, tem um módulo lá na escola de sentença, a teoria da sentença, que ensina a dosimetria, ensina a fixação de regime inicial, porque só vai fiscalizar a sentença se sabe fazer a porra da sentença. A gente fez as contas e falou, velho, 4 anos e 6 meses. Se confessar, baixa de 4 anos. E abaixo de 4 anos estava prescrito. Ah, tem também aula de prescrição. Abaixo de 4 anos, se não tem violência ou grave ameaça, é pena alternativa, velho. Um cara que responde um processo hoje, ele não está preocupado com o nome dele. Ele está preocupado em ser preso, pô. Exatamente, Yasmin. Você tem que conversar e convencer o seu cliente a confessar. Pegando o gancho dela. Aconteceu comigo já, doutor. Se fosse para confessar, eu não precisava de advogado, não. Eu conto essa história de vez em quando. É o contrário. Para confessar que você precisa de mim. Então, a confissão é algo importante. Porque com a confissão, se você entende dosimetria, tem módulo de dosimetria, perfeito, ó. E pronto, Rafael. Pronto, perfeito. Você entendeu a estratégia. Se a confissão faz efeito, faz sentido ou não. Se você entende, e claro, se você entende de dosimetria, que a pena base vai ser no mínimo, vai conversar para que pôr. Não tem nenhuma outra agravante. E a pena, por enquanto, né, pelo julgamento contrário, não pode baixar do mínimo.
Mas se tem, por exemplo, Rafael, outras agravantes, reincidência, vale a pena confessar. Porque pode mudar um regime, evitar a pena privativa de liberdade, e eu já consegui, inúmeras vezes, prescrição pela confissão. O que é que tem a ver confissão com prescrição? Tudo! Se você não sabe, tem que estudar prescrição. Próxima turma da escola, você tem que estar com a gente. Acompanhou? Então, primeiro ponto, negar só se for justificável. E se for negar, a estratégia muda. Se for negar, você vai buscar contradições, vai pegar o depoimento de fulano com as contradições, vai começar em perguntas abertas e vai fechando as perguntas para detalhes específicos. Quanto mais específico, maior a chance de contradição. Exemplifica, Caio. Quantos exemplos vocês quiserem. Se é um caso lá de roubo, onde foi, quando foi, quem estava, qual era a cor da roupa, quem viu, que horas era. Quanto mais detalhe, mais chance de contradição. Mas só vai dar certo se você tomar uma decisão antes, de saber quando tem contradição, saber quando cabe a contradição. Fica advogado burro, que fica dando burro em ponta de faca. A contradição é estratégica. E aí eu vou dar 2 dicas para quem está no Instagram. Venha para o nosso Meet, clica na zorra do link. 2 dicas importantes que eu aprendi errando. E não é papo de coach, não, velho. É melhor aprender com o erro dos outros, não com seus erros. Quantas vezes eu cheguei em casa, depois de audiência, falei, porra, eu não perguntei isso. Porra, que merda que eu fiz. E eu vou dizer um erro que eu vi muitos advogados fazendo. Vamos lá? Se a técnica, se a estratégia é negar, as suas perguntas são enviesadas a buscar contradição, perguntas abertas, técnica do falso foco, falo isso bastante na escola, e vai enviesando, vai encurtando. Vamos lá. Se eu quero buscar uma contradição, e eu vou dar um exemplo de audiência que eu fiz agora em Valença, tem o quê? Nem 10 dias. A tese é negativa de autoria, um crime de homicídio, tá? Negativa de autoria. As autoridades policiais, eu estudei o inquérito todo. Tem algumas pequenas divergências de como chegaram ao local, e um diz que existia uma vítima ainda sobrevivente que morreu depois. E que essa vítima sobrevivente teria gaguejado o nome de fulano. Essa é a denúncia. A vítima faleceu. Entendi que é plausível negativo, o cara negou o fato. Ele me disse que não cometeu. Verdade ou não, eu falo pelos outros. Senhores, eu quero buscar contradições. Eu vou direto para a contradição? Não. Ó, e aí vai para a educação para a vida. Bom dia, senhor fulano. Tudo bem? Meu nome é Caio Rangel. Eu sou advogado criminalista. Vou fazer algumas breves perguntas para o senhor, para que a gente entenda exatamente o que aconteceu naquele dia. O senhor, por favor, responde olhando para essa câmera, para esse microfone. E se o senhor não entender, o senhor me fala que eu pergunto de novo. A ideia é que a gente consiga chegar aqui realmente ao que aconteceu naquele dia. Posso começar? Olha a diferença de tratamento. É classe, porra. Aí vem o cara e diz, testemunha, sabe dizer? Se não, velho. Não sabe dizer não. Ganha ela para você. Só seja ostensivo se for dentro da estratégia. Eu vou explicar como. E eu comecei, tudo bem. O senhor é policial? É, sou policial. Já tinha respondido, né? Mas enquanto não me dou limite, eu não tenho limite. O senhor é policial? É, policial há quantos anos? Sou tantos anos. Ah, o senhor está nessa comarca há quanto tempo? Ah, eu estou em tal companhia, não sei o quê, papapá, há tanto tempo, há tantos anos. Ah, então o senhor conhece muito bem a região. É uma cidade pequena e tal. O senhor tem noção de quantas pessoas tem nessa comarca? Ah, mais ou menos umas 8.000 pessoas nessa comarca. Tem nada a ver com o que eu quero. Mas eu estou tirando ele do depoimento já formado. Mas me diga aí uma coisa, com relação a esse fato aqui, conta nos autos que os senhores chegaram logo após ao suposto delito. O senhor sabe precisar mais ou menos quantos minutos foram? Eram 3 policiais. Um falou 5, outro 20, outro 30. Ah, boa coisa, cara. Não, é uma contradição. Pequena, mas eu começo aí. Então, perguntei a mesma coisa para 3 pessoas que responderam coisas diferentes. Quanto tempo depois do crime chegaram? Um falou que ouviu os disparos e foi até o local. Outro falou que estava em uma ronda, um transeunte disse que tinha ouvido disparo e foram para lá. Eu vou ouvindo um e vou contradizendo, né? O terceiro disse que não... Aí eu pergunto, você ouviu disparos? Não ouvi.
O senhor soube como? Soube através de um terceiro, de um popular. Ele estava andando, ele estava no carro? Não, estava numa caminhonete preta. Perceba, verdade ou não fato, não é da minha conta. Tem que se despir disso. Eu falo para o meu cliente, estou perguntando para chegar em contradições. Já tinha uma contradição do horário, a segunda contradição, como chegaram lá? Aí eu perguntei para os três, estavam os três juntos ou chegavam separados? Porque se chegou os três juntos, não pode ser 5, 20 e 30, não pode ser ouviu o tiro, não ouviu um transeunte e não ouviu um carro preto, aí eu pergunto para o terceiro. Não, foi como? Foi um pedestre? Eu induzo a resposta. Quem tem que botar o limite é a outra parte. Olha a quantidade de coisas que eu peguei. Um disse que ouviu gaguejando o nome tal. Eu perguntei assim, é importante etimologicamente, você ouviu ou acha que ouviu? Eu tenho certeza que a expressão foi essa? Ou poderia ser algo parecido? Ele formulou uma frase, foi fulano que fez isso? Não. Os outros dois não ouviram. Como é que tem, no mesmo local, 3 pessoas, um ouve, outros não ouve? Percebe que o tipo de pergunta tem que ser diferente se minha tese é negar, e eu vou além para quem está acompanhando. E é um erro que eu cometia muito, talvez valha só esse tempo que está perdendo, só isso. Gente, o que é que eu, Caio, de antigamente, fazia quando pegava uma contradição? Hoje só faço se fizer sentido. Eu estragava na cara. O senhor está dizendo que ouviu os disparos e chegou em 5 minutos depois, é isso? É. O senhor foi ouvido na delegacia de polícia? Foi ouvido, sim. Essa assinatura do senhor, excelência testo vênia para exibir o documento ID tal. Eu levo impresso. Esfregava na cara. É sim, acho que é a minha assinatura. O senhor tem por costume assinar aquilo que o senhor não lê? Não, eu leio tudo que eu assino. O senhor lembra o que foi dito naquele dia? Lembro, doutor, falei a verdade. É porque eu não entendi. O senhor falou aqui que ouviu os disparos e chegou em 5 minutos, mas no depoimento do dia tal, o senhor afirmou na oitiva que um transeunte te disse e você chegou mais ou menos 20 minutos depois. Porra, botei pra arrombar, não foi não? Humilhei o cara. Não, eu me arrombei. Porque se eu faço isso, sabe o que ele vai fazer? Ninguém é burro. Ô, doutor, é mesmo, eu embolei com outro caso. Realmente não foi o transeunte, não. Foi isso e aquilo. A sua tese foi para PQP. Deu para entender? E aí, isso é para a vida. Se você conseguiu chegar em uma contradição, você passa para a próxima. Finge que nada aconteceu. Nem o MP percebeu essas contradições que eu disse aqui. As 3 contradições graves, que eu vou alegar depois das alegações finais, ele nem percebeu. Porque quem estudou a porra do processo foi eu. Se eu vou para cima, eu volto atrás, chama a atenção do MP, o MP pergunta de novo. Contradição é uma conta de somar, vai somando. Em alegações finais, você cria um tópico e descredibiliza a versão acusatória. Isso é para a vida. Isso é se o sentido é a negativa. Então, para quem está aí acompanhando, primeiro passo é o relatório. Segundo passo é a tese de defesa. Defina a zorra da tese o quanto antes para ser eficaz e saber o passo 3, o roteiro de perguntas. Seja qual for sua tese, você precisa estudar o processo. Quantas vezes eu li o processo, não veio nada. Se não vem nada, se está ruim, faz o quê? Nega? Não, confessa. Se está ruim, confessa. Minimiza dano, traz para casa. Porque para quem está preso, diminuir o sexto ou vai ficar preso, faz muita diferença. Tá? Gente, quantas vezes eu estudei o processo? Dormi. No outro dia de manhã, surgiu um estalo, velho. Quanto mais estuda, mais milagre a gente faz. Quanto mais entende de estratégia de inquirição, de técnica de silêncio seletivo, de falso foco, de saber o que perguntar. Percebam que esses 3 policiais, na cabeça deles, estão falando a verdade. Não tem ninguém de má fé, não. Só que o cara faz 200 vezes aquilo, velho. E ele confunde, é problema dele. O meu papel é defender o meu cliente. E se você não está querendo fazer isso, vá mudar de profissão. Advogado fala pelo outro. Você defende o interesse do outro. Você é parcial. Ponto. Se não tem peito para ser parcial, vá ser civilista. Ponto. Seja na acusação, seja na defesa, você vai estruturar o seu roteiro dentro da legalidade.
sem falsear a prova, mas a história contada do processo é a história produzida na audiência. Entendeu? Não tem nenhuma antiética aqui, não tem nada fora da legalidade, porque advogado criminalista tem que ser o mais ético e próprio do mundo, mas tem que fazer o melhor pelo que foi contratado. As pessoas confiam em você, ou vão confiar em você, a liberdade delas, o patrimônio delas, a família dela, a vida dela. O mínimo que você pode fazer é o máximo que está ao seu alcance. Ponto. Tem uma frase do professor Gamil que ele fala, e eu repito, e parafraseio, e dou jus ao nome. Seja para o outro o advogado que você queria para você. Acabou. Quando eu coloquei isso na minha cabeça, mudou tudo. O Pedro trabalha comigo aí, ele sabe. São 9h15, estou no escritório. Eu sou incansável nos meus processos. Por isso, minha ideia hoje é ter pouco processo, ganhar muito dinheiro para fazer um bom trabalho. Ponto. Eu tenho vergonha de dizer isso. Eu comecei a entender que a advocacia de qualidade é uma advocacia bem remunerada. Para que eu possa me dedicar desse jeito a esse processo, tem que ser entendendo isso. Exatamente, Kelvin. Quando você olha nas horas do espelho, vamos lá, se coloca, eu sempre faço a pergunta, que isso é importante fazer esse juízo. A live não é de autoajuda, não, mas é importante olhar no espelho. Quando você olha no espelho, você vê o quê? Careca miserável? Ou um miserável advogado bom pra caralho? Gente, isso é sério. Se você respondesse um processo criminal hoje, você se contrataria ou ligava para mim? Seja sincero. Pense, não está respondendo, não. Vai ligar para mim ou para algum advogado de confiança, ou você se contrataria? Não estou falando para ninguém se defender, não, tá? Mas entenda o simbolismo dessa pergunta. Se você respondesse um processo criminal agora, você se contrataria ou você ia ligar para mim? Porque enquanto você não se contratar, ninguém vai lhe contratar. Pelo menos bons processos não vão lhe contratar. E eu vou dizer isso todos os dias, quando eu olho no espelho. Rapaz, se eu fizer merda, eu me defendo. Ponto. Sem contar que podemos ser acusados injustamente, com certeza, já defendi muito inocente, muitos inocentes. O processo penal, ele é difícil. Ele é feito para condenar. Deu para entender? Golinho d'água, venha para mim. Não vou me alongar tanto não, tá aí? Tá fazendo sentido? Valeu, tá aqui essa horinha, vai estar aqui daqui a um mês comigo de novo? Você não vai sair manual não, meu irmão. E aqui ó, é sigilo, viu? Os casos que eu conto aqui, não pode não, senão processo você. Não me queira ter no outro lado processo, não. Galerinha, estou no antes da audiência. Minha tese é bem definida, que pode ser a negativa, pode ser a confissão. Quem me acompanha no Café Penal já sabe os casos que eu cito. Vamos lá, um caso clássico, que eu sempre cito, doutora Mitz. Pronto, só porque não formou, viu, Mitz? Gente, não estou mandando ninguém advogar para você mesmo, não, tá? Eu não vou advogar para mim nunca, mas é uma pergunta simbólica. Você se acha capaz de se defender? Pronto. Vamos lá. Sempre conto esse caso do mais grave ao menos grave. Caso de juizado especial criminal. Quem é meu aluno, já me acompanhou, vai ouvir essa história várias vezes. Porque, assim, é para mostrar que a técnica também faz diferença em juizado. Juizado especial criminal, quem já ouviu essa história, comente aqui. 3 indivíduos me ligaram porque respondiam um processo criminal. Foram no meu escritório, me contaram a história. A história padrão. Vai acontecer com você. Eles eram tão inteligentes que tinham divergência com o síndico, mandaram uma carta para todas as unidades condominiais. Todas. E na carta, escaldavam o síndico. Eu não me lembro do teor, qualquer dia eu vou buscar. Mas tinha crime de difamação, tinha crime de injúria. Escaldavam o síndico incompetente e por aí vai. O síndico, ó, pucutu, queixa-crime. Pá! E eles chegaram no meu escritório convictos. Não, era a minha opinião. Isso não é crime, não. Eu falei, você estudou direito? Ponto. Que engraçadinho. Que veio para o meu escritório discutir direito comigo, não precisa estar ali. Pode ir embora. Quem sabe a porra do direito sou eu. O senhor estudou direito? Não, não estudei direito. Estou como fazendo na FI. Claro que eu não estou sendo ostensivo com ele, não. Estou fazendo com vocês aqui. É crime sim, crime tal, tal e tal. E naquele primeiro momento, eu não vi tal defesa. Porque os caras são tão inteligentes que, num documento só, comprovaram autoria e materialidade. A autoria com assinatura, a materialidade com o termo assinado. Qual é a defesa? Bora fazer transação penal. Vou olhar se está dentro do prazo. Aí tem uma aula na SES, show de bola de juizados. Se pagou custas, que paga custas em ação privada, não sabia. Pois aprenda. E não teve tese de defesa. Beleza. No outro dia, fui estudar o processo. Dei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Já tinham sido ouvido em termo circunstanciado.
Bati olho num detalhe. A advocacia é de detalhe. A carta, quem já ouviu essa história pode contar aqui. Era assinada por 4 pessoas. Velho. Eles não me contaram isso. Para eles não fazia diferença isso. Quando eu vi aqui, eu falei, ó, se não morreu, tomara que não tenha morrido. Porque eu aprendi que ou processa todo mundo ou não processa ninguém. E se abrir mão de processar um, automaticamente isso se estende aos outros. Liguei pro cara. Falei, meu querido, tô vendo aqui, tem fulano de tal também. Ele vai fazer contrato com a gente, o que aconteceu? Doutor, pelo que eu soube, ele é amigo da família, os pais são amigos e eles se resolveram. Falei, oh, que maravilha. Já sei a minha estratégia processual de mostrar que ele sabia de um quarto e não processou porque não quis. Aí eu vou para a audiência. Eu vou de vez? Ó, doutor, tô vendo aqui um quarto, o senhor não processou não. Vai se entender, viu? Claro que não, ó. Bom dia, seu Felipe, tudo bom? Como vai? Meu nome é Caio, sou advogado. Eu sou educado. Tudo bem? Eu queria entender melhor o que aconteceu com o senhor. Vamos entender melhor. O senhor é síndico do condomínio? Isso, sou síndico. Há quanto tempo o senhor é síndico? Eu sou síndico há 14 anos. 14 anos? É, doutor. Dedicado ao condomínio, parabéns, viu? Eu jamais seria síndico. Acho que síndico não deve bater bem, não. KKK. Pronto, tô tirando o foco do cara, velho. Ele tá com sangue no olho. Mas 14 anos, o senhor já tinha sido vítima de alguma coisa desse sentido? Já tiveram, alguma vez, já ofenderam sua honra? Nunca, doutor. Isso realmente ofendeu a honra do senhor? O senhor se sentiu constrangido? Sua honra foi atingida? Doutor, desde então, eu mal consigo sair de casa. Todo mundo fica me olhando atravessado. Estou em depressão. Ah, Caio é perverso. Não, estou fazendo o meu trabalho. Não, entendi. Eu imagino, realmente deve ser difícil, como alguém como o senhor, 14 anos, com a reputação ilibada, ser ofendido. Só para entender um pouco melhor, esses 3, o senhor confirma que esses 3 indivíduos aqui que assinaram a carta, exatamente, fulano, chamou o nome, fulano, Beltrano e Ciclano. Só para contextualizar aqui, porque no processo a gente precisa dividir as partes. Eu vi aqui na carta que tem também fulano, mas, pelo que eu soube, o senhor já se resolveu com fulano, o senhor quer processar esses 3, é isso? Não, doutor, já com fulano está tudo bem, esses 3 aqui que não pediram nem desculpa. Eu falei, não, tudo bem então, obrigado, sem perguntas. Eu lembro até como fosse hoje, tinha uns 2 ou 3 alunos que foram acompanhar para pegar a carga horária, eu falo, por que você não perguntou mais nada? Por que não tem mais nada, gente? Porque eu não precisava perguntar mais nada, porra. Acabou, vamos embora. Não tem negócio de dobrar a meta, não. Chegou na meta, acabou. Entende que estratégia, na forma de pergunta, depende da tese de defesa? Vamos lá, casos esdrúxulos, novo, pô, que eu conto sempre também. Defendi um cabra que acusado de uso de documento falso. Tá? Parado numa blitz, apresentou carteira de motorista falsa. Ponto. Eu não sei nem como é que absolveu, mas eu vou dizer estratégia. Porque carteira de motorista não é um documento qualquer, né? Você precisa passar por uma habilitação, enfim. O cara não tinha carteira e comprou uma falsa. Só que eu tinha lido no inquérito muito, e eu percebi que um dos policiais que pediu a zorra do PRF, que pediu para ele o documento, era um cara com mais de 30 anos de carreira, conhecia tudo, e uma frase dele chamou minha atenção. Ele disse assim, ó, que percebeu facilmente a falsificação. Aí vem teoria e prática. Não sei se você sabe, mas tem que saber, tem que estudar, direito é estudo, que tem uma súmula que diz que falsificação grosseira não é crime contra a fé pública, porque não tem aptidão para enganar, é como se fosse crime impossível. Coloquei na minha cabeça, vamos tentar aqui alguma coisa com esse cabra, velho. A minha estratégia é que ele prove que a falsificação era grosseira. Eu quero ouvir da boca dele a palavra grosseira. Vamos montar o roteiro de perguntas, vamos. Aí é o tempo que a mágica acontece. Não surge uma ideia, o gênio da lâmpada sai e fala, cara, pergunte isso. Não, o gênio da lâmpada ficou 6 meses comigo para chegar na estratégia. A audiência não é improviso, a audiência não é lugar de gênio, a audiência é lugar de execução. Um roteiro bem feito, qualquer advogado faz audiência. O mais importante é fazer o roteiro. Então, as perguntas estavam dentro de uma ordem para chegar ao que eu queria. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é tal. Toda vez é isso. A não ser que eu queira contradição forte, eu vou para cima dele. O senhor é policial, né? Consta nos autos. Ele já respondeu. Ah, sou policial há 30 anos. Falei, 30 anos, senhor? Qual a atividade especial do senhor nesses 30 anos? Aí ele vai contar. Todo,
papapá. Nesse posto específico, o senhor está há quanto tempo? 7 anos, doutor. Então, há 7 anos, nesse mesmo posto, o senhor aborda motoristas e pede habilitação, verifica se está tudo ok, isso faz todos os dias? Todos os dias. Então, o senhor já tem uma experiência, conhece os documentos. É muito comum apresentar documentos falsos? Ele, doutor, acontece sim. Mas me conte aí, você lembra desse caso específico? Já que tem tantos casos, ele vai achar que eu estou querendo tirar ele de tempo, né? Esse caso aqui, esse cidadão aqui, o senhor lembra ele ter oferecido, mostrado documento para o senhor? Como é que foi isso? Ele, não, lembro sim, lembro bem desse caso. Porque eu vi logo que era falso. Eu falei, pô, o senhor já tem experiência, eu imagino, né? Deve lidar com vários tipos de falsificação. São 30 anos, afinal, não são 30 dias. Mas conte aí, durante esses 30 anos, outras falsificações o senhor percebeu? Mais complexas do que essa? Não, nem compara, doutor. Várias falsificações muito complexas, que a gente tem uma maquininha lá que tem que colocar, não sei o que lá, papapá. Nesse caso aqui, o senhor colocou em algum aparelho, o senhor constatou a olho nu, mesmo com sua experiência? Não, eu vi logo, doutor. Bati o olho, vi logo. Falei, não, entendo. A falsificação, então, era grosseira, né? Isso, doutor. A falsificação grosseira mesmo, dessas assim, bem ruins. Obrigado, boa tarde. Aí ninguém entende porra nenhuma. Só entende quem montou a estratégia antes. Ele foi absolvido. Eu não absolveria. Porque, pela lógica, o cara que tem um carteira de motorista tem que ter passado pelas fases. Mas, enfim, foi a estratégia que colou. Ah, Caio, você é um gênio. Não, não sou um gênio, eu sou estratégico. Porque, para você que está aí, são 3 passos antes da audiência. O antes da audiência é um relatório nessa ordem. Porque só depois do relatório você define tese de defesa. Só depois de definir tese de defesa você faz o roteiro de perguntas. Eu vou mandar tudo para quem estiver no grupo, tá? Deu para entender? E aí são as mais variadas teses, velho. Às vezes meu objetivo, como citou Yasmin, é soltar o cara, porra. Só que eu vou soltar o cara no padrão. Ah, é primário, é de bons antecedentes. Isso é prova documental. Mas se você quer, por exemplo, um tráfico privilegiado, se você quer soltar, pergunte para ele, porra. Um dos argumentos da prisão preventiva é porque, teoricamente, o cara poderia ameaçar a testemunha. Pergunte para a testemunha se foi ameaçada. Tá entendendo? Aí o povo só quer ir pro mérito. Porra, velho. Se você quer soltar o cara na audiência ou logo após a audiência, faça perguntas para provar que não tem requisitos para a preventiva. Quantas vezes você vê advogado perguntando sobre capacidade econômica? Como é que você vai dizer que ele não se dedica à atividade criminosa, que ele não está inserido no tráfico, sem falar de dinheiro, sem mostrar a casa desgraçada que ele tem, sem trazer uma testemunha para dizer que ele anda na igreja e nunca viu ele com um conto no bolso, coitado, quebrado, porque se ele fosse inserido na criminalidade, ele tinha condição financeira, que o tráfico é rentável, pô. É sair do padrão, caramba. O que é que você quer provar na audiência? Ah, eu quero provar que é um tráfico privilegiado. Aí o cara não produz uma prova nesse sentido. Produz prova, porra. Na hora de pensar nas testemunhas que vão ser arroladas, as testemunhas têm que ser capazes de provar o que você quer. E cada testemunha pode ser uma coisa diferente, velho. Deu para entender? E ó, a galera que tá aqui, ó, é aqui no nosso Meet, tá? Mas uma pergunta interessante. Já aconteceu de você ser surpreendido pela outra parte? Vou dizer uma coisa, nunca. Já aconteceu de eu ter que mudar a estratégia porque não saiu como planejado. Então, um bom planejamento planeja-se para o planejamento dar errado também. Mas perceba que quanto mais eu estudo, menos eu improviso. Por que acontece muito pouco, Ed? Porque no processo civil acontece muito, mas no processo penal, velho, no processo penal, é o MP que acusa. O MP vai trabalhar com base no que já foi dito. Mas, claro, que advogado ligado, perspicaz, ele pensa com mente de acusação para minimizar isso, tá? E quem perguntou aí como entrar no grupo? Eu vou colocar no final da aula o link no grupo, tá, gente? Mas tá na bio, quem está no Instagram aí, na bio tem um link para entrar no grupo e receber o material, tá? Tranquilo? Vou dar mais um exemplo. Eu tenho 1000 exemplos aqui, eu gosto tanto de audiência. Se tem uma coisa que é indelegável para mim, é a audiência, porque eu gosto e me acho bom, sem falsa modéstia. Já perdi a modéstia há muito tempo. Sou ruim em várias coisas. Audiência, eu gosto. Queridos, outro exemplo. Às vezes a estratégia processual, me dê mais 10 minutos que eu encerro, tá? Às vezes a estratégia processual, ela é minimizar dano, para mim é melhor. Pode ser uma confissão parcial. Confessa um tráfico, mas traz para o privilegiado,
que ninguém é preso, prescreve, confessa um furto e quebra uma qualificadora, traz um privilégio. Uma técnica interessante pode ser minimizar dano, contenção de danos. Eu uso muito essa. E eu dou um exemplo interessante de um furto por abuso de confiança que eu advoguei há um tempo. Gente, o cara era acusado de furtar maquinário da empresa, tá? Algumas coisas da empresa, tá? Que ele trabalhou durante 3 anos. Furto por abuso de confiança, natural, 2 a 8 anos, não cabe suspensão do processo, não cabe um bocado de coisa. Lendo, conversando com o cliente, eu percebi. Eu não tinha tanta confiança assim, não. O cara que era metido esperto. Então, a minha estratégia era confessar o furto. Ele queria negar, mas a câmera da empresa mostra ele saindo com os negócios. A zorra foi apreendida na casa dele. O miserável o advogado que acompanhou o inquérito negou. Entende, velho? Que perde credibilidade para tudo que você disser mais. Tinha câmera filmando o cara saindo com a sacolinha. Foi preso com as coisas em casa. Ah, não, eu ia usar. Porra, quem vai usar, pede para usar. Não entra lá 11 horas da noite quando não tem ninguém escondido olhando por lugares. Tenha noção das coisas para ser advogado. A estratégia era confessa furto, quebra a qualificadora, porque furto simples é 1 a 4 anos, cabe suspensão de processo. Suma 337 do STJ. Bom, vamos lá. Meu objetivo era provar que não havia confiança para ser abusada. Confiança não é algo que se presume. Um furto é qualificado por abuso de confiança, se somente se. Ficou mais fácil por isso. Entende que precisa saber a razão legislativa? Por que a pena é maior, Ricardão? Viu você agora, você está lindo, de Bahia. Por que é maior a pena para força de abuso de confiança? Porque é fácil. Se eu confio em você, meu irmão, minha casa está aberta. Você mete mão, você é um miserável. Começa a conversar, a indagar, a inquirir o dono da empresa. Senhor Fernando, tudo bem? Meu nome é Caio, advogado, sou chato, né? Queria entender melhor o que aconteceu. O senhor é proprietário da empresa tal? Sou proprietário e dono. Falei, porra, legal, para mim é a mesma coisa. Mas tudo bem. Sou proprietário e dono. Você é o único sócio da empresa? Tem nada a ver com o que eu quero. Se eu é o único sócio, falso foco isso. Ou tem mais algum sócio? Aí, não sou eu, tenho um sócio minoritário. Tem nada a ver com o que eu quero, só quero desestabilizar. Tem fulaninho que tem 1%, mas eu que sou sócio gestor, então o responsável pela empresa é o senhor, não é isso. O senhor está nesse ramo há quantos anos? Já sabia tudo. Ah, doutor, tem mais de 20 anos que eu estou nesse ramo, essa empresa era de meu pai faleceu, eu assumi. Então, se eu tenho 20 anos atuando nesse segmento, é comum haver no seu estabelecimento furtos de funcionários. Doutor, foi a primeira vez. Olha que informação boa. A primeira vez então o senhor deve tomar as cautelas. O senhor deixa tudo aberto para quem quiser pegar, ou o senhor tem a responsabilidade de trancar tudo. Percebe quando ele responde para mim que ele tem a responsabilidade de trancar tudo? Ele parece que está me prejudicando? Ele parece estar se ajudando, mostrando que é um cara responsável? Eu induzi que estou descredibilizando a imagem dele e ele está querendo reafirmar a imagem dele. Então ele disse para mim que tranca tudo, que não confia em ninguém. Porra, esse fulano aqui, como é que era a relação entre vocês? Ele foi na sua casa, vocês conversavam? Não, doutor. Mal trocava 2 palavras, assim, não tenho muito acesso a... E ao local onde foi o delito? Ele tem fácil acesso? Ele tem... Se eu dei a chave a ele, permitiu entrar? Não, doutor. Achei que ele nunca tinha entrado lá. Estava trancado? Estava trancado. Acabou. Eu provei que não havia confiança a ser abusada. Mas só provei isso porque eu estudei direito penal, pô. Eu sou responsável, eu estudei o processo, montei uma estratégia, montei o roteiro, cheguei onde eu queria, parei. Resultado, desclassificou, furto simples, até prescrever o caso. Mas não tem gênio na advocacia. Pelo menos eu não sou, longe de ser gênio. Eu sou dedicado, velho. Eu levo a sério os meus processos. Então vamos lá, eu falei que há 10 minutos. Para você que está aí, há uma hora e meia a gente conversando aqui. Tá tranquilo? Deu uma melhorada? Dá para fazer uma audiência amanhã? Vai receber o material todo, tá? Então, primeira coisa, entende as formalidades, tá? Quantas pessoas pode rolar? Em regra, até 8 testemunhas por fato. Quem ouve primeiro? Quem pergunta primeiro? O que fazer se mudou a ordem de oitiva? O que fazer se o juiz é perguntador demais? O que fazer se negar um requerimento?
protesto, nulidade, prejuízo concreto e outras intercorrências, só para dar uma ideia geral aqui. Juiz indeferiu uma pergunta sua, porque a pergunta induziu resposta. Tem juiz que é mais chato. Sim, tem duas formas de perguntar uma coisa. Qual era a cor da camisa de fulano? Ou a camisa de fulano era branca? A primeira não induz resposta, a segunda induz resposta. E eu só pergunto da segunda. Porque quem dá limite é juiz. E mais ainda, se eu perguntei e ele indeferiu, o cara já ouviu o que eu queria perguntar. Ponto. Quem dá limite é a juiz. Mais ainda, se você sabe as hipóteses que indeferem pergunta, você pode pedir para indeferir a pergunta do MP. Entendeu? E se indeferiu, você reformula a pergunta, nada pessoal. Ó, Celita, me perdoe, qual a cor da camisa de fulano? Acabou, velho. Então, indeferiu pergunta consta em ata, nulidade, prejuízo concreto, ofensa ampla defesa e contraditório, pois era um fato muito importante a ser elucidado. Ponto. Se você fez dever de casa, fez as perguntas, o MP começou a perguntar a mesma coisa, excelência pela ordem. Pois é, isso induz resposta, entendeu? A galera dá um migué quando traz opções. Trazer opções não induziria a resposta, mas é bem assim, bem assim. E aí não tenha vergonha não, faz intervenção, se o juiz negar que você gostou, e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Uma coisa para a gente fechar. Duas. Primeiro, Caio, eu ouvi falar por aí da técnica do silêncio seletivo. Vai estar no relatório de vocês. O que é silêncio seletivo? Para quem não sabe, seletivo ou fracionado, é o direito, claro que é discutível tudo na vida, mas tem vários precedentes, do cara só responder o que é perguntado pela defesa. Caio, você usa pouco. Porque eu quero convencer as pessoas. E quando eu quero convencer as pessoas, é bom que as pessoas perguntem. Então, silêncio seletivo é o direito de só responder tese de defesa. Caio é contrário a isso, em regra. Tá? Porque se você fez o dever de casa bem feito, seu cliente vai saber responder. Ponto. Se fez o dever de casa bem feito, seu cliente vai saber responder. Deixa ele perguntar. Eu só uso essa estratégia quando o promotor sai da linha. Quando começa a ser ostensivo. Quando começa a induzir demais resposta. Para não ficar brigando. Excelência, pela ordem, já que o promotor quer adotar essa postura, a partir desse momento, meu cliente só vai responder perguntas de defesa. Sem briga. Ah, doutor, ouvi? Se eu veio de Salvador para fazer só ouvir suas perguntas, não precisava. Eu falei, doutor, você toma conta do seu trabalho, eu tomo conta do meu. Tá bom? Não sou ofensivo com ninguém, mas eu sou ríspido se precisar. E eu sei colocar limite. Tá? Fiz uma audiência agora que o promotor chamou o cliente de animal. E deu vontade de falar animal a você, desgraça. Respeita que aqui tem um ser humano. Eu não falei com essas palavras. Mas eu dei a entender, pela ordem, excelência. Preciso lembrar ao ilustre promotor que aqui é um ato formal, que é necessário cortesia nos atos. Primeiro, que a impressão dele, as impressões pessoais dele não me importam. Segundo, que ele deve estar olvidando que aqui é uma pessoa que está sendo julgada. Ponto, acabou. Se ele continuasse, eu ia xingar ele todo, porque eu não sou tão polido, não devo. Mas se ele dissesse, não, doutor, eu não estou ofendendo ninguém, não. Eu ia constar em ata e mandar para a corregedoria do MP. Porque se ele começou falando animal e você não falou nada, onde é que ele vai parar? Tem promotor que só para se você der o stop. Aprenda a dar o stop. Cordialmente. Se continuar, aí faz parte. Deu para entender? Tranquilo, calmo. Você nem o que eu estava falando agora. Estava falando de quê? De silêncio seletivo. Então, ó. Agora saiba pedir. Se o juiz negar o silêncio seletivo, tenha seu requerimento pronto na mão. Eu tenho um requerimento, vou mandar para vocês aqui, com jurisprudência desse ano. Quando devidamente eu gostaria de constar em ata o direito ao silêncio seletivo. Ah, vai surgir na hora um texto bonitinho? Não, eu leio. Poxa. Você sabendo o entendimento do ilustre magistrado, o informativo número tal, decidiu, que falando de tal, tem direito ao silêncio seletivo, a negativa implica a nulidade, há um prejuízo concreto, tem devido se há o direito ao silêncio maior, há o direito ao silêncio relativo, ponto. Quantas vezes o juiz, quando vê o requerimento bem formulado, com jurisprudência, não, deixa, vamos fazer então. Você não precisa lacrar, constar um protesto bonito. Se ele voltou atrás, maravilha. Deu para entender? Outra coisa aí, última.
Esteja preparado para fazer alegações finais orais, porque o que eu mais ouço é aluno dizendo, pô, fui pego de surpresa, o juiz mandou fazer alegações orais. Surpresa por quê, filho? Eu não boto a mão na cabeça de ninguém. Surpresa por que porra? Se é um procedimento, está no Código Processual Penal, que é oral. Ah, mas eu nunca fiz. Pois é, leve, pronto. Só vai preenchendo. Na escola eu explico detalhes sobre isso. Vou mandar um material para vocês. Caio, você faz alegações finais orais? Evito. Ô, frouxo. Frouxo não, sou técnico. É muito melhor uma alegação final escrita no escritório, ouvindo tudo de novo, do que lá na hora. Então, o que é que eu faço? Dica, para mim, ó, vale ouro. Tento evitar. Excelência, com devida vênia. Solicito que alegações finais sejam por escrito. Tendo em vista que não vai trazer qualquer morosidade processual, sairemos intimados do ato, prazo de apenas 5 dias. 10, não há qualquer risco iminente de prescrição. Eu peço todas as vezes, a não ser que eu veja que vai absolver, né? Todas as vezes para fazer por escrito, mesmo não sendo procedimento. E eu ancoro isso, não para defesa contraditória. Muitos juízes, não, tudo bem, doutor, 5 dias, né? Tem razão. Outros não, doutor, o procedimento é oral. Aí tem uma segunda sacada que ninguém faz. Tudo bem, doutor, é oral. Mas o senhor vai sentenciar em seguida, em mesa? Não entendi, doutor. Vou sentenciar em prazo razoável, não, doutor. O artigo 212 diz que, ou 413, salvo engano, diz que 403, que as alegações finais, em caso de alegações finais orais, o juiz proferirá a sentença em seguida. Ou seja, se o senhor entende que não tem complexidade, que não é exigido um exame mais detalhado do processo, se não é exigido para mim, também não é exigido para o senhor vai sentenciar em mesa. Nenhum sentencia em mesa. Quer dizer, 90% não sentencia. Mas percebe que não faz sentido? Que tem que se impor? Como é que não é complexo para Caio fazer a alegação oral e é para ele fazer a sentença na hora, pô? Não é brigando, tá? Excelência com a devida vênia, mas o procedimento entende justamente isso. Se há uma simplicidade, que tem processos que são simples mesmo, a simplicidade é para todas as partes, é para o Ministério Público, é para a acusação e também para o juiz sentenciar em mesa. Eu vou dizer mais, se sentenciar em mesa não é ruim, não. Que vai ter um bocado de vício, um bocado de omissão, um bocado de falta de fundamentação. Dosimetria mesmo não vai ser bem fundamentado. Se for condenar, você tem chance no recurso. Acompanhou, tá tranquilo até aí, tá de boa. Queridos, já me encaminhando para o final, como eu disse a vocês, segurei 2 minutinhos. A ideia hoje era conversar sobre a vida, sobre a parte da advocacia criminal. Eu não citei aqui um artigo doutrinário, uma teoria mirabolante. O que eu quero é que vocês se tornem advogados qualificados, porque nós precisamos nos unir. Quem é da Escola de Advogados Criminalistas, tem vários aí. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela confiança no trabalho de muito tempo. A gente tem que criar isso. O advogado não tem que brigar um com o outro, brigar por cliente. Ao contrário, tem que elevar honorários, elevar a tecnicidade. E vou dizer, sem medo de errar, a atuação técnica do advogado faz muita diferença. Você não tem noção do que a gente é capaz numa linha bem orientado. Então, uma vez por mês, teremos momentos como esse. Para mim, muito prazerosos. Não que o outro café com penal não fosse. Eu sou apaixonado pelo café com penal. Vocês sabem disso. Eu adorava todo dia de manhã. Mas principalmente porque aqui é um ambiente seguro para a gente conversar sobre a prática do dia a dia. Ah, o juiz fez isso, o fulano fez aquilo. Então, na próxima, tragam suas dúvidas, seus casos reais. A gente já faz isso na escola todo mês também. Aqui é mais um momento de compartilhar. Vou trazer convidados, vou disponibilizar os temas, vai ser sempre tema prático, tá? Qual o nosso dever de casa? Eu, vocês. Eu vou mandar para vocês até amanhã um processo real. Para que quem não tem experiência, né, vai ter a primeira experiência, analise o processo. E faça isso aqui. Roteiro, relatório, define tese, roteiro de perguntas. Faça de verdade como se fosse o processo. Se você não tem a oportunidade de estagiar na prática da advocacia criminal, não tem muita prática, eu estou lhe dando a chance. Que depois eu vou mandar o gabarito. Entendeu? Vou mandar, Manuela, Rita, Yasmin, vou mandar um processo real, vou dar um dia, depois eu vou mandar o meu roteiro, o que eu fiz naquele processo. E esse roteiro vocês vão levar para a vida. Porque esse roteiro, claro, em um Word é editável para você colocar o seu processo lá. E no final tem os requerimentos padrões. Essas intercorrências que ocorrem sempre já estão prontas. Então, o juiz pediu para inverter a ordem, está lá. Não precisa se preocupar, nunca mais.
juiz indeferiu minha pergunta. Está lá o requerimento. Porque é isso que faz sentido. A gente precisa criar uma advocacia técnica, uma advocacia qualificada. E contem comigo nessa caminhada como um amigo mais velho. Espero que na próxima eu tenha um pouquinho mais de cabelo. Não fique tão miserável assim como eu estou. Mas, enfim, minha ideia é essa, tá? Muita gente mandou mensagem sobre a escola. Não tenho previsão de lançamento de turma da Escola de Advogados Criminalistas, tá? Assim, quem não conhece a Escola de Advogados Criminalistas, quem tiver aí pode falar, é um curso extraordinário, porque é isso aqui. Nós temos hoje 15 módulos gravados de tudo que você imaginar, Thaís, Cristiane, Rosana. Lá tem, por exemplo, módulo de prospecção, módulo de posicionamento digital, Pedrão. Tem só um módulo fazendo habeas corpus, modelo de habeas corpus, tem um curso de 10 horas de audiência, tem apelação, medida de soltura, enfim, tudo que um processo tem. Estou gravando agora a execução penal, inclusive. Então, quem quiser ir para a escola futuramente vai ser muito bem-vindo. Vou deixar aqui o contato, tá, da minha assessoria, que tira todas as dúvidas. Quem quiser entender como funciona a escola, verificar quando pode entrar, como é que é, de verdade está aqui o link, tá, gente? Pode mandar mensagem quando quiserem. Fiquem no grupo. Esse grupo específico do Café com Penal vai ser só para o Café com Penal. Vai ser só para quem participa do Café com Penal. E aí eu peço uma contraprestação para vocês, que é divulgar o nosso trabalho, divulgar o link do grupo do Café com Penal. Não vai ser pelo Instagram as próximas, viu, gente? Posso até abrir aqui mais o material todo. Eu quero o grupo fechado, eu quero fazer pelo Meet, eu tenho a assinatura do Meet aqui que cabe 500 pessoas, e eu quero que vocês estejam aqui. Já vou dizer a data, é sempre a primeira quarta-feira do mês. Pronto. Olha que maravilha. Café com Penal sempre foi quarta, a primeira quarta-feira do mês estaremos juntos de novo. Vou divulgar em breve o próximo tema, e quem tiver dúvida já sabe, quem quiser fazer parte da nossa Escola de Advogados Criminalistas, vou estar à disposição de vocês. Está aí o link, tá? O link está aqui no grupo. Pode mandar, tirar suas dúvidas, reservar sua vaga, que serão muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa família, à nossa Escola de Advogados Criminalistas. Fechou? Então, dever de cada de vocês, vai receber o material. Valeu, Luma. Não te vi aí. Analisem, vai receber o gabarito, analisem, porque junto a gente é muito mais forte mesmo. Façam parte do grupo. Aguardo todos vocês. O papel é encaminhar o link do grupo para todo mundo que faz sentido, que quer ser advogado, porque em breve a gente vai ter uma atividade em grupo, vai precisar cada um ter um guardião para a gente andar. Valeu? Queridos, mais uma vez um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a quarta-feira, primeira quarta-feira de outubro, às 8 horas, com o tema Prática da Advocacia Criminal. Você que está aí, essa é a hora de fazer o print, posicionamento, postar lá, @CaioRangel, fenômeno. Beijo, até a próxima. Galera do YouTube, quero você no grupo. Até amanhã.